Neirão Prieto chutou e Ataliba fez o gol número 1 do brasileiro. Atlético 1, Figueirense 0. Rodrigo arriscou de fora da área e marcou um bonito gol, 1-1. Euler recebeu de George e tentou 2 vezes para deixar o Atlético de novo na frente. Fábio Júnior rolou para Rodrigo Fabre, que chutou forte, 3-1 Galo. Euler tocou para Fábio Júnior, que driblou Edson Bastos e encerrou a goleada. Final, Atlético Mineiro 4, Figueirense 1. Em Curitiba, Rodrigo Tabata cruzou e a bola sobrou para Lei marcar. Goiás 1, Paraná 0. O mesmo Lei cruzou e Fábio marcou o segundo. Goiás 2, Paraná 0, placar final. Em São Caetano do Sul, Márcio Mexerica derrubou Glauber na área. Osmar cobrou o pênalti no cantinho, Palmeiras 1, São Caetano 0. Márcio Mexerica passou para Fábio Pinto chutar cruzado e deixar tudo igual. O time do ABC Paulista virou com o Marcinho. Mas Correia cruzou e Varley empatou no final do jogo, Palmeiras 2, São Caetano 2. No Maracanã, Veldon entrou na área e tocou para Fred fazer Cruzeiro 1, Flamengo 0. Fábio cobrou falta e Júnior Baiano subiu para empatar de cabeça. Flamengo 1, Cruzeiro também 1. Tuta roubou a cena sofrendo pênalti de Fabão e cobrou no cantinho. Tuta queria mais e marcou depois do rebote de Rogério Ceni. O São Paulo diminuiu com a bonita jogada de Marco Antônio e o chute de Souza, 2-1 para o Fluminense. Outro carioca que se deu bem foi o Botafogo, com este golaço de falta de César Prates. E com este, Alex Alves chutou 2 vezes e Túlio finalizou 2-0 sobre o Internacional em Porto Alegre. Quem também perdeu em casa foi o Atlético Paranaense. Caê fez o gol da Ponte Preta, o único da partida. Em Fortaleza, portões fechados como punição por incidentes no ano passado, e o Fortaleza se deu mal, 1-0 para o Curitiba, gol de Jackson. Portões fechados também no ABC Paulista, e olha o goleiro Ronaldo ajudando David a fazer Santos 1, Paysandu 0. Bola na mão do zagueiro Flávio, pênalti para o Santos, Robinho com paradinha, 2-0. Leonardo devolveu a gentileza e fez um gol contra. Mas o Peixe voltou ao ataque e Edmilson fez o terceiro. No quarto, Léo tocou entre as pernas de Flávio e cruzou para a cabeçada de David, goleada do campeão brasileiro. Ainda em São Paulo, o Corinthians começou perdendo para o Juventude e Newton abriu o placar. O argentino Tevez arriscou de fora e empatou bonito. A cabeçada de Marcelo Matos deu a virada para os paulistas. E não foi a cabeça que Betão usou para salvar a finalização de William. O zagueiro corintiano tirou a bola com a mão. Lance polêmico. Mas no lance seguinte, Naldo fez o jogo terminar empatado no Pacaembu, 2-2. Em Brasília, bola cheia de veneno de Marcelinho Carioca e Giovani marcou para o Brasiliense contra o Vasco. Mas Romário, astro do amistoso da seleção da quarta-feira, deixou tudo igual. O Vasco virou com um golaço, chute no ângulo de Alex Dias. E Tiano pagou na mesma moeda, um chutaço, 2-2. Durante todo o primeiro tempo, a equipe do Paraná acabou achando o seu gol com Daniel Marques, estreante, de cabeça, fez 1-0 Paraná. Milton Cruz mexeu 3 vezes no São Paulo, mas as alterações não surtiram o efeito esperado. E o São Paulo buscou o empate na base do desespero. E ele veio aos 44 minutos do segundo tempo com o zagueiro Lugano. São Paulo 1, Paraná 1. Agora... No primeiro desafio em casa, o Palmeiras saiu na frente. Lúcio fez jogada pela esquerda e o estreante Washington escorou de cabeça. O brasiliense não demorou a reagir. Igor foi quem acertou o pé para empatar o jogo, de número 300 para o goleiro Marcos. Motivos para a fúria de Valdir Espinosa. O Palmeiras voltou bem. Na falta aí, pertinho da área, Correia escolheu o canto, colocou na medida para fazer o segundo. Depois foi a vez de Washington tentar mais um, só que Donizete não deixou passar. Juninho Paulista também teve a chance, chegou perto do gol. Final de jogo no Palestra Itália, Palmeiras 2, Brasiliense 1. O Atlético saiu na frente, Rubens Cardoso fez boa jogada e tocou para Euler, que mesmo de mau jeito marcou.
Caê deu bom passe para Roger, que empatou para a Ponte, 1-1. No primeiro minuto do segundo tempo, o árbitro marcou o pênalti de André Luiz em Caê. Roger bateu e marcou o segundo dele no jogo. Ponte Preta, 2-1. Rodrigo Fabre, em bela cobrança de falta, empatou de novo. O Atlético virou. Walker livre marcou de cabeça, 3-2 Galo. Aos 45 minutos, levantamento na área. Rafael Santos cabeceou. A bola tocou na trave, bateu na cabeça do zagueiro Adriano e entrou. Final, Ponte Preta 3, Atlético Mineiro 3. No Mineirão, Cruzeiro e Inter. Aos 3 minutos, Gavilã faz pênalti em Maurinho. Fred bate, Cruzeiro 1, Inter 0. Aos 8, contra-ataque do Cruzeiro. Maurinho cruza e o Weldon aumenta, 2-0. Aos 10 minutos, pênalti de Maldonado em Rafael Sobis. Fernandão diminui, Cruzeiro 2, Inter 1. Fernandão toca para Rafael Sobis em impedimento, 2-2. No segundo tempo, Maurinho passa para Maldonado, que recebe, gira e de pé esquerdo faz Cruzeiro 3, Inter 2. Punido pela Justiça Desportiva, o Botafogo recebe o Corinthians de portões fechados no Rio de Janeiro. E o Timão sai na frente com Gil. Pênalti de Betão e Túlio e Alex Alves empata. Ramon completa o cruzamento e vira o jogo. Sebá derruba Marcelinho na área. Alex Alves bate e faz Botafogo 3-1. O Flamengo vai a Florianópolis e vence o Figueirense com o gol de Fábio logo aos 3 minutos de jogo. Em Caxias do Sul, Edu Silva dá a vitória ao Juventude sobre o Atlético Paranaense. Em Belém, o Fluminense sai na frente do Paysandu com o gol de pênalti de Gabriel. Donizete Amorim cruza e Robson empata. Outro pênalti para o Fluminense, outra cobrança de Gabriel, 2-1. Márcio Egídio põe o Coritiba na frente do Santos na capital paranaense. Fabiano, também de cabeça, deixa tudo igual. A virada santista vem com outro mergulho de Fabiano, 2-1. É Santos na cabeça, Robinho marca o terceiro. Reginaldo Nascimento diminui para o Coxa. Em Curitiba, Zé Carlos fez 1-0 para o Juventude sobre o Paraná. Daniel Marques cruzou e Beto empatou para os donos da casa. Chute cruzado, Douglas não segurou e Borges virou a partida. Cruzamento para a área, Bruno Lança ganhou do goleiro Flávio no alto e deixou tudo igual, 2-2. Jogando fora de casa, Lima aproveitou a bobeada da defesa e o Atlético Paranaense saiu na frente do Santos. Cruzamento de David, Robinho pegou bonito de primeira. Bola na área do Atlético, Durval falhou feio, David deixou Alisson na cara do gol, virada do Santos, 2-1. Em Campinas, Rissuti fez um belo gol e a Ponte Preta saiu na frente do Paysandu. Gabriel cruzou e Roger ampliou, 2-0. Campeonato Brasileiro, São Paulo, comandado pela primeira vez pelo técnico Paulo Autuori, goleou o Corinthians no Pacaembu. Rogério Ceni, de pênalti, fez 1-0. Rogério Ceni bateu a falta e Luizão marcou o segundo do São Paulo. O terceiro do São Paulo, falha do goleiro Thiago, chute de Danilo. Carlos Alberto tentou cortar, mas errou o chute. No segundo tempo, São Paulo aumentou o cruzamento de Júnior e Luizão fez 4-0. Mais pressão do São Paulo e Cicinho fez um golaço, 5-0. O único gol do Corinthians foi este de Carlos Alberto batendo pênalti. Final, Corinthians 1, São Paulo 5. Depois do jogo, a torcida do Corinthians teve de ser contida pela Polícia Militar. O técnico Passarella continua no cargo. No Clássico Carioca, em São Januário, o Botafogo manteve a invencibilidade. 1-0 no Vasco, com gol de Alex Alves de pênalti. O Fluminense também está invicto. Em Volta Redonda, no Rio, Juan fez 1-0 sobre o Cruzeiro. O Weldon de cabeça empatou para o time mineiro. Alex marcou nos acréscimos do segundo tempo e deu a vitória ao Fluminense sobre o Cruzeiro, 2-1. Com gol de Gustavo, o Internacional derrotou o Flamengo em Porto Alegre por 1-0. Em Curitiba, o técnico Cuca estreou com vitória no comando do Coritiba. 1-0 no Palmeiras, gol de Thiago. O gol mais estranho da rodada foi contra o zagueiro André Luiz, do Atlético Mineiro, que deu a vitória ao Brasiliense em Belo Horizonte. No ABC Paulista, Giba tabelou com Igor e fez 1-0 para o Fortaleza em cima do São Caetano. Segundo tempo, Douglas bateu bem a falta e empatou. Depois do cruzamento da esquerda,
pingo virou o jogo para o azulão. Final, São Caetano 2, Fortaleza 1. A capital cearense, Clodoaldo abriu o placar para o Fortaleza sobre a Ponte Preta. Rafael cruzou e Roger empatou para os paulistas. Mazinho Lima pegou a bola na intermediária, foi avançando, entrou na área e fez um bonito gol. Fortaleza 2, Ponte Preta 1. No Rio de Janeiro, César Prates cobrou a falta com categoria. Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Túlio tabelou com Glauber e marcou o segundo dos cariocas, 2-0. Euler chutou forte e diminuiu para o Atlético, mas o Botafogo venceu e é o líder do Campeonato Brasileiro. Em Florianópolis, Jorge Wagner cobrou a falta. Internacional 1, Figueirense 0. Depois do escanteio, Kleber empatou de cabeça. Perdigão lançou e Jorge Wagner fez o segundo gol dele. Internacional 2, Figueirense 1. Em São Paulo, Marco Antônio cobrou o escanteio e Fabão fez o único gol da partida. São Paulo 1, Coritiba 0. Na Arena da Baixada, Fabrício de falta marca Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. Depois do cruzamento de Coelho, Bobô empata. Carlos Alberto põe na área e Marcelo Matos de cabeça vira o jogo, 2-1. É a primeira vitória corintiana no campeonato. O Atlético Paranaense perdeu todas. No Mineirão, Maurinho cruza e Fred abre o placar. Cruzeiro 1, Goiás 0. Maldonado passa para Tirson, que avança e aumenta. Lançamento para Adriano. Defesa batida, ele toca para Diego marcar o terceiro. Rodrigo Tabata diminui e fica Cruzeiro 3, Goiás 1. No Mangueirão, Douglas afasta mal e Alemão faz Paysandu 1-0 no São Caetano. Donizete Amorim cobra a falta, Silvio desvia e Robson, Robigol, faz. Nova falta, a bola bate em Silvio e sobra para Dimba marcar, 2-1. O azulão chega, Márcio Mexerica desvia e Dimba aparece para empatar. Donizete Amorim cruza e Robson garante a vitória do Paysandu, 3-2. Em Caxias do Sul, William ajeita, Alex Dias prepara o golpe e faz Vasco 1-0 no Juventude. Cruzamento de Zé Rodolfo e William de cabeça empata. Mauro toca para Túlio, que domina e bate. A bola desvia em Éder e entra, 2-1 Juventude. William passa para Diogo marcar, 3-1. Gomes derruba Diogo na área, pênalti. O próprio Diogo cobra. Juventude 4, Vasco 1. Em São Paulo, Borges abre o placar para o Paraná sobre o Palmeiras. Borges cruza e Thiago Neves aumenta para os visitantes. No fim do jogo, toque de mão de Da Silva. Marcinho diminuiu. Final, 2-1 Paraná. Em Taguatinga, Lino cobra a falta e o goleiro Donizete falha. Fluminense 1, Brasiliense 0. Tuta entra na área e faz. Fluminense 2-0. Passe de Tuta e Rodrigo Tiuí marca, 3-0. No Rio, Robinho dribla Fabiano e toca para David fazer Santos 1, Flamengo 0. Obina dribla Ávalos e chuta no ângulo, golaço de empate. Jean toca para Jonatas marcar o gol da virada. Flamengo 2, Santos 1. Primeira divisão, em Caxias do Sul, Zé Rodolfo cruzou e Zé Carlos cabeceou. Juventude 1, Paysandu 0. Zé Carlos marcou novamente e selou a vitória. Juventude 2-0. Roger passou pelo marcador e fez um belo gol para a Ponte Preta contra o Paraná em Curitiba. Borges girou e empatou para o Paraná, 1-1. Na capital cearense, Alain pegou o rebote e marcou Fortaleza 1-0 sobre o Brasiliense. Marcos Denner se livrou do adversário, passou pelo goleiro e chutou. Fortaleza 2-0. Fluminense e Coritiba jogaram em volta redonda. Thiago driblou Fabiano Heller e chutou forte. Coritiba 1-0. Flávio tocou para Ricardinho, que tirou o goleiro Kleber da jogada e fez o segundo do time paranaense. No começo do segundo tempo, Marcão empurrou Alexandre dentro da área. Rafinha bateu bem o pênalti, 3-0 para o Coritiba. Logo depois, Preto Casagrande cruzou e Marcão desviou de cabeça, diminuindo para o Fluminense.
Thiago recebeu livre na área e chutou cruzado. Kleber defendeu, mas Alexandre aproveitou o rebote. Coritiba 4-1. Miranda tocou com a mão na bola. Pênalti para o Fluminense. Gabriel bateu no cantinho e descontou. Coritiba 4-2. Em Goiânia, Romerito fez boa jogada pela esquerda e Souza marcou o primeiro gol do Goiás contra o Botafogo. Osiel fez pênalti em Danilo Dias. Paulo Baier cobrou e ampliou. Depois do cruzamento de Jadilson, Souza desviou de cabeça e Paulo Baier marcou o segundo dele no jogo. No fim do jogo, Rodrigo Tabata fechou a goleada. Goiás 4-0. Com as derrotas de Fluminense e Botafogo, apenas o Juventude segue sem derrota no Brasileirão. Paulista, logo aos 4 minutos, Dimba marca para o São Caetano sobre o Flamengo. São Caetano 1, Flamengo 0. David Toque e Ricardinho marca para o Santos sobre o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Agora a bola é de Robinho e novamente Ricardinho aparece para ampliar. 2-0. Robinho entra na área, rola para o meio e Adriano marca contra Santos. Líder do Brasileirão 3, Atlético Mineiro 0. No Rio de Janeiro, com 3 minutos de jogo, Danilo põe o São Paulo na frente do Vasco. Coutinho consegue o belo gol de empate. Alex Dias entra na área, dribla Renan e vira o placar num belo gol. Outra jogada de Alex Dias. Ele cruza e Ed Carlos marca contra. Vasco 3, São Paulo 1. O Cruzeiro venceu o Palmeiras em Belo Horizonte. Gols de Weldon e Fred. Em São Paulo, Michel Bastos surpreende o Corinthians. Figueirense 1-0. O argentino Carlito Tevez empata e comemora de chupeta. A falta cobrada por Roger decreta a virada corintiana, 2-1. Em Curitiba, o Atlético Paranaense começa perdendo em casa para o Internacional, gol de Gustavo. Jorge Wagner de pênalti faz 2-0. Cléo ainda diminui, mas Rafael Sobis faz Inter 3-1. O Furacão segura a lanterna e é o único dos 22 times que ainda não marcou ponto. No Morumbi, o Cruzeiro fez 1-0 sobre o São Paulo com apenas 45 segundos de jogo. Adriano. Marco Antônio chutou e a bola bateu no braço de Marcelo Batatais. Pênalti. Rogério Ceni cobrou e empatou. São Paulo na 9ª colocação, 1. Cruzeiro em 5º, também 1. Em Belém, Éder chutou na saída do goleiro Arley para marcar o gol da vitória do Paysandu, 16º colocado, sobre o Goiás, em 9º na classificação. Em Florianópolis, Alexandre caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Michel Bastos fez 1-0 Figueirense. Nos acréscimos, Marquinhos Paraná tocou para Alexandre ampliar. Figueirense em 22º, São Caetano na 11ª colocação, 0. Esta foi a primeira vitória do time catarinense no Campeonato Brasileiro. Lanterna do Brasileiro. Logo no primeiro lance, menos de 1 minuto, Rafael Marques mostra a realidade da partida. 1-0. É o primeiro gol profissionalmente, estou muito feliz, é uma alegria diferente, né? O Botafogo continua no ataque. Não fosse Diego, 1, 2, 3 defesas difíceis. No segundo tempo, Almir arranca. O torcedor vai junto. Alex Alves, Glauber, corta a luz de Alex, gol de Almir. Festa na arquibancada. 2-0. Antártica em São Paulo, Palmeiras e Santos. O Santos poupou os titulares pensando na Copa Libertadores e o Palmeiras, dono da casa, aproveitou. O argentino Joino fez o primeiro para o Verdão. Daniel fez o segundo. Pênalti de Leonardo Silva em Fabiano. Basílio manteve o Santos com o melhor ataque do campeonato, 14 gols. Mas não impediu a derrota. Palmeiras 2-1. Ponte Preta e Vasco em Campinas. O cabeludo Arisson fez o primeiro para a Ponte. A bola parecia que ia sair, não saiu, parecia que não ia passar, passou. Danilo fez o segundo. E quando o alemão derrubou o Danilo, Caê, de pênalti, fez 3-0 no primeiro tempo. A reação vascaína começou com Éder, continuou com Romário pegando o rebote, mas terminou na cabeçada de Rafael Santos. Ponte Preta 4, Vasco 2. No estádio Couto Pereira, na capital paranaense, o Alviverde Curitiba recebeu o Juventude de verde e branco.
Quem é o Coritiba? Quem é o Juventude? Uniformes muito parecidos, pessoal. O Juventude, visitante, teve que jogar com um colete rasgado nas costas para o número ficar visível. O lançamento veio lá do campo de defesa. Com um toquezinho, o William matou a bola e com outro preparou o golaço. 1-0 Juventude. O Lauro esticou a perna, se livrou da marcação e deu o gol para o Enilton. 2-0. Alexandre estava no lugar certo e descontou. Final, Coritiba 1, Juventude 2. Mineirão, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Corinthians. O Tevez foi derrubado pelo Adriano. O Tevez bateu o pênalti e fez o gol do Corinthians. O Tevez sofreu a falta, fez um pouquinho de cena, o Adriano foi expulso. E o Tevez recebeu uma dura e bateu boca com o goleiro Danley. E o Tevez também fez falta dura e também foi expulso. Somando com a expulsão do Coelho, também do Corinthians, foram 3 nesse jogo tenso. E o Tevez acabou sendo decisivo. Atlético Mineiro 0, Corinthians 1. Em Brasília, Brasiliense e Paraná. Iranildo colocou a bola no gol. Brasiliense 1, Paraná 0. Em Porto Alegre, Internacional e Fortaleza. Pode gritar que Fernandão quer escutar. Quer escutar a comemoração para o gol dele, o da vitória. Internacional 1, Fortaleza 0. Curitiba, Borges fez bela jogada e marcou para o Paraná sobre o Fortaleza. Neto rolou para Thiago Neves aumentar 2-0. Pênalti de Ronaldo Angelim em Vicente. Borges fez Paraná 3-0. Zé Luiz cabeceou, Donizete defendeu e Thiago abriu o placar para o São Caetano sobre o Brasiliense no ABC Paulista. Edu Salles driblou Donizete e marcou São Caetano 2-0. Em Belo Horizonte, Caê fez Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. Depois do cruzamento, Danilo marcou o segundo da Ponte. Fred diminuiu e ficou assim, Ponte Preta 2, Cruzeiro 1. No Rio de Janeiro, Naldo pegou o rebote do goleiro Jefferson e fez Juventude 1, Botafogo 0. Lauro marcou o segundo. César Prates bateu falta e diminuiu, 2-1. Antônio Carlos fez pênalti em Alex Alves. O próprio Alex Alves empatou. Chicão pôs a mão na bola dentro da área. Alex Alves bateu o pênalti e virou o placar. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro 3, Juventude 2. Kleber marcou para o Goiás sobre o Palmeiras em Goiânia. Souza mandou na trave, a bola bateu no zagueiro nem e entrou. Juninho Paulista diminuiu para o Palmeiras. Final, Goiás 2-1. Para ver Corinthians e Flamengo em Mojimirim só pela televisão. Por punição da Justiça Desportiva ao time paulista, o jogo teve portões fechados. Bola rolando e Jô aparece livre na área para empurrar para o gol. Corinthians 1-0. Roger faz embaixadinhas à vontade. Levanta e Gustavo Neri cruza para o atacante Abuda marcar. Fabiano Oliveira ensaia a reação rubro-negra. Só que Roger dribla Júnior Baiano e faz, mas não dá tempo para comemorar. O Flamengo é insistente e encosta no placar de novo com Jean. Mas Jô enterra de vez as esperanças e o clássico termina Corinthians 4, Flamengo 2. Na Vila Belmiro, Giovani tenta de calcanhar e a bola sobra para Bóvio, que dá o gol para David. O goleiro Mauro faz pênalti em Rodrigo Tiwi. Tuta empata na cobrança, o jogo fica 1-1. O atacante do Internacional, Fernandão, vai para a área dar uma de zagueiro e toma um belo drible de Walker, que rola para o gol de Euler. Atlético Mineiro 1-0. Gustavo tabela com Edinho e acerta um bom chute de fora da área para deixar Inter 1, Atlético 1. Em Belém, o goleiro do São Paulo, Rogério Ceni, reafirma a fase de ótima pontaria e marca um golaço de falta sobre o Paysandu. Já são 12 gols este ano. O atacante Robson honra o apelido de Rob Gol. Ele marca 2 vezes e vira o placar. Mas Luizão passa e Roger divide com o zagueiro. O jogo fica São Paulo 2, Paysandu 2. O Vasco começa avassalador para cima do Curitiba no Rio de Janeiro. O goleiro Visoto comete pênalti em Abed. Romário cobra 1-0. Coutinho lança Alex Dias e ele pega de primeira num belo gol. 2-0 logo com 13 minutos. Mas o Curitiba tem Marquinhos. Ele faz 2 gols de falta no segundo tempo e fica tudo igual em São Januário. Paulo, cobrança de escanteio e Romário fez Vasco 1-0 no Palmeiras. Pedrinho cruzou e Éder desviou para o próprio gol, 1-1. O Palmeiras virou, Marcinho chutou forte, de novo, a bola desviou em Éder antes de entrar. Marcinho encheu o pé e marcou o terceiro.
E também o quarto nesse chute cruzado. Romário recebeu na área e diminuiu para o Vasco, 4-2. O Palmeiras ainda marcou mais um, Correia, 5-2. Em Taguatinga, Roger rolou e Carlos Alberto chutou de longe, Corinthians 1, Brasiliense 0. Na cobrança de falta, Rony fez 2-0. Anderson derrubou Gerson, pênalti para o Brasiliense. Iranildo diminuiu, 2-1. Gustavo Neri, livre, marcou o terceiro. Tiano chutou e a bola desviou em Rony antes de entrar, 3-2. Edson fez o quarto, Corinthians 4, Brasiliense 2. Essa foi a quinta vitória seguida do time paulista. O Paysandu saiu na frente do Figueirense em Florianópolis. Éder Secom cobrou a falta e Robson desviou. O Figueirense empatou com Edmundo. Cruzamento na área do Figueirense. Robson marcou o 7º gol dele, artilheiro do campeonato. O Figueirense empatou de novo. Alexandre chutou e Silvio fez gol contra, 2-2. No fim do jogo, Edmundo virou para o Figueirense 3-2. Mas nos acréscimos, Nelinho empatou, 3-3, final. No Mineirão, Claudecir tentou 2 vezes para fazer São Caetano 1, Atlético Mineiro 0. Fábio Júnior tocou para Marques, que empatou. Claudecir desempatou para o São Caetano. Marques fez o segundo do Atlético, 2-2. Mas Triguinho deu a vitória ao São Caetano, 3-2. Em Campinas, Harrison, de falta, marcou o primeiro da Ponte Preta contra o Goiás. Danilo cruzou, Harlem espalmou, mas Caê ficou com rebote, 2-0, Ponte Preta, final. No Rio de Janeiro, Fabrício, de falta, fez Atlético Paranaense 1, Flamengo 0. Pênalti de Danilo em Renato, ele mesmo cobrou, empatou, final 1-1. O São Paulo com time misto derrotou o Botafogo, que continua líder do campeonato, 1-0, gol de Paulo Matos. Outro tricolor, o Fluminense, também jogou com time misto, venceu o Internacional em Volta Redonda no Rio. Primeiro gol foi de Toró, num lance chorado. O zagueiro Antônio Carlos fez com categoria. E Preto Casagrande, com raiva, fechou o placar. A bola parada foi decisiva no Clássico Paranaense em Curitiba. Thiago de pênalti. E Ricardinho, em jogada de falta ensaiada, marcaram para o Curitiba. O gol do Paraná foi de Neto, batendo falta. Pela Série A, Zé Carlos girou e fez um bonito gol. Juventude 1, Ponte Preta 0 em Caxias do Sul. Depois da falha do goleiro Doni, Rafael Santos cruzou e Caê marcou de cabeça, 1-1. Escanteio para a Ponte Preta e Everton subiu livre, 2-1. Jailson empurrou Evandro na área. Caê cobrou o pênalti e fez o 6º gol dele no campeonato. Ponte Preta 3, Juventude 1. Em Curitiba, Rafael Mussamba ganhou a disputa com Fábio Baiano e chutou colocado. Final, Paraná 1, Atlético Mineiro 0. No segundo tempo, o atacante do Paraná, Reinaldo, de 35 anos, desmaiou depois de ser substituído. O atacante foi levado para um hospital, passa bem e está consciente, mas vai ficar em observação. Os médicos disseram que ele estava gripado e sentiu fortes dores no peito, mas só novos exames vão revelar o que aconteceu com o atleta. No Morumbi, Fernandão tocou de cabeça e Arley girou bonito, Internacional 1, São Paulo 0. Depois da falta batida por Marco Antônio, Roger mandou a bola na trave e Souza empatou no rebote. Pênalti de Flávio em Fernandão, cobrança de Fernandão, Internacional 2-1. Tinga marcou o terceiro do Internacional, final 3-1. No Rio de Janeiro, Vampeta dividiu com o goleiro Diego e Oséias fez Brasiliense 1, Flamengo 0. Vinícius Pacheco chutou e Obina aproveitou para empatar, 1-1. Depois do erro de Fernando, Iranildo cruzou e Oséias fez o segundo do Brasiliense. Henrique cabeceou, Jairo não afastou e Obina pegou de voleio, 2-2. Cruzamento de Márcio, Iranildo completou, Brasiliense 3-2. Márcio driblou China e o goleiro Diego e aumentou, 4-2. Leonardo Moura fez o terceiro do Flamengo, final, Brasiliense 4-3. Golzinho só como este aí, de Marquinhos Capixaba, que deu a vitória ao Figueirense contra o ex-líder Botafogo. E este outro com passe de Leandro e conclusão de Gabriel.
O Fluminense venceu o Corinthians com arquibancadas vazias em mais uma partida do Timão, com portões fechados em Mojimirim. Mas teve gol a jato também, a jato e bonito. David dos Santos acertou o ângulo do São Caetano. O azulão ainda reagiu com Alessandro. Mas o Santos não deixou barato. Ricardinho marcou de pênalti. E Giovani fez o primeiro dele desde a volta ao Peixe, 3-1. No Serra Dourada, Rodrigo Tabata marcou 2 vezes para o Goiás. O primeiro gol foi de cabeça. E o segundo, um belo chute de fora da área. Jackson descontou para o Coritiba. 2-1, placar final. Em Curitiba, com os portões fechados, o Fortaleza empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense, o lanterninha da competição. Em Belo Horizonte, o jogo foi de muitos gols. O Cruzeiro marcou logo 2 contra o Vasco. O primeiro foi de Lopes. Depois, Patrick fez um bonito gol. Mas Alex Dias sofreu entrada feia de Maldonado na área. E ele mesmo bateu o pênalti para diminuir. Só que o Cruzeiro queria mais e marcou com Batatais. O Vasco diminuiu com Moraes. E empatou com Gomes. Final, Vasco 3, Cruzeiro 3. A rodada terminou com virada em Belém. O Palmeiras largou na frente com a cabeçada de Daniel. Mas Balão deixou tudo igual. E o próprio Balão cruzou para o gol de Alex Pinho nos acréscimos, 2-1. Há 18 jogos, os times paulistas não conseguem vencer o Paysandu no Pará. Em Volta Redonda, estado do Rio, Mário César cruzou e Reinaldo fez o gol da vitória do Paraná sobre o Fluminense. Na capital paranaense, pênalti de Nelinho em Alexandre. Thiago cobrou. Coritiba 1, Paysandu 0. Cruzamento de Jackson para Luiz Carlos Capixaba ampliar. Zé Augusto diminuiu. Caio fez boa jogada e Jackson definiu. 3-1. Em Campinas, Luciano Baiano cruzou, Flávio atrapalhou Rogério Ceni e Evandro deu a vitória à líder Ponte Preta sobre o São Paulo. No Rio, Vitor chutou cruzado e fez Goiás 1, Vasco 0. Cruzamento de Rodrigo Tabata, cabeçada de André Dias, 2-0 para o Goiás. Maciel, em posição legal, recebeu passe de Muriqui e diminuiu, 2-1. Saiu na frente do Fortaleza com a Buda. Lúcio cruzou e Mazinho Lima bateu rasteiro para empatar. Virada do Fortaleza, a bola sobrou na entrada da área do Corinthians e Mazinho Lima, de novo ele, chutou de primeira, 2-1, placar final. Atlético Mineiro e Flamengo em Belo Horizonte. O juiz marcou pênalti de Diego em Euler. Marques bateu e abriu o placar. O empate rubro-negro veio com o rebote do goleiro Danley, que Obina aproveitou. Depois do cruzamento, Marques cabeceou na trave, no rebote, Fábio Júnior completou. Luiz Mário invadiu a área e tocou na saída de Diego. Final, Atlético Mineiro 3, Flamengo 1. O Atlético continua na zona de rebaixamento, agora junto com o Flamengo. Em Taguatinga, Marcelinho cobrou falta e a bola sobrou para Pituca marcar. 1-0 Brasiliense sobre o Atlético Paranaense. Rodrigo recebeu na área e bateu firme sem chance para o goleiro, 1-1. Depois da troca de passes do Brasiliense, o Marcelinho tocou para definir aos 45 do segundo tempo, 2-1. O Atlético Paranaense continua na lanterna. Bola levantada na área e Emerson cabeceou para fazer Botafogo 1-0 sobre o Palmeiras em São Paulo. Mas aí veio a fulminante virada palmeirense. Pedrinho, em bela cobrança de falta, empatou. Depois, pênalti em Alex Afonso. Marcinho bateu e fez 2-1. Novo pênalti, desta vez em Pedrinho. Marcinho cobrou e de novo marcou. Para arrematar, Baiano cruzou na medida para Marcinho fazer o terceiro dele no jogo e definir. Palmeiras 4, Botafogo 1. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o São Caetano. Alex cruzou e Arley completou 1-0 Inter. Tinga recebeu de Helder Granja e chutou cruzado para ampliar. O São Caetano diminuiu com este gol de Dimba e ficou assim. Caxias do Sul, Juliano chutou prensado e Zé Carlos fez Juventude 1, Brasiliense 0. Alex Oliveira cruzou e Oséias empatou. No segundo tempo, Zé Carlos acertou a trave. Na sobra, Lauro fez o gol da vitória. Juventude 2-1. Em Belém, Fumagalli de falta fez 1-0 para o Fortaleza sobre o Paysandu.
Ainda no primeiro tempo, o Paysandu empatou com Marquinhos, 1-1. No segundo, Paulo Isidoro recebeu livre e fechou o placar. Fortaleza 2, Paysandu 1. Paraná e Figueirense em Curitiba. Borges passou para Neto, que fez 1-0 para o time da casa. Thiago Neves, de longe, marcou o segundo do Paraná. No contra-ataque, o Paraná chegou ao terceiro gol, com André Dias. E nesse jogo, a primeira vez de um artilheiro, Reinaldo do Paraná, que nunca havia perdido um pênalti em 19 anos como profissional, desperdiçou logo 2 cobranças. Final, 3-0. No Morumbi, o São Paulo poupou os titulares contra o Flamengo para a final da Copa Libertadores na próxima quinta. Júnior Baiano fez contra São Paulo 1-0. Hernanes, nos acréscimos, marcou São Paulo 2, Flamengo 0. Em São Caetano do Sul, Márcio Richards, de fora da área, fez São Caetano 1, Ponte Preta 0. No minuto seguinte, Danilo cruzou e Evandro empatou para o time de Campinas. Dimba foi derrubado por Ângelo na área. Dimba bateu no cantinho. São Caetano 2, Ponte Preta, ainda líder do campeonato, 1. Botafogo e Fluminense jogaram em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Beto marca um belo gol, Fluminense 1-0. Gabriel Souza põe a mão na bola, é pênalti. Alex Alves cobrou, 1-1. Leandro partiu para cima de Rafael Marques e o árbitro Wagner Tardelli marcou o pênalti. Gabriel decretou a 4ª derrota seguida do Botafogo, 2-1. No Morumbi, clássico paulista, Leonardo Silva marcou o primeiro para o Palmeiras. Gustavo Neri empatou para o Corinthians. Rosinei se estica e desempata, é a vitória do Corinthians. Mascherano armou o contra-ataque, Jô rolou, Rosinei de novo, 3-1. E o Timão já é o 5º na classificação. Depois de expulso, o lateral do Palmeiras chutou a bola em cima de Tevez. Aí teve confusão, empurra-empurra, princípio de briga e invasão de campo. Para não passar em branco, o árbitro Wilson Seneme expulsou o Hugo do Corinthians. Em Goiânia, 7 gols e muita emoção. Bola com o Santos, de pé em pé, Douglas faz 1-0 sobre o Goiás. Bola com o Goiás, de cabeça em cabeça, Aldo empata. Vira-vira goiano, jogada de letra. Rodrigo Tabata deixou Souza na boa para marcar, 2-1. O Santos empatou novamente depois do cruzamento de Douglas. Kleber Gaúcho faz uma jogada acrobática, mas não consegue evitar o gol, 2-2. Mais uma virada, Basílio, 3-2 para o Santos. Segundo tempo, o Santos fez mais um com Ricardinho, 4-2. Jorge Mutz fez o terceiro do Goiás, Santos 4-3. No Rio, Vasco Internacional, a jogada começou na tabelinha de Tinga com o Yarley. Hélder Granja chutou cruzado, gol do Inter. Chuveirinho na área e Vinícius aparece sozinho para fazer 2-0 Inter. Cruzamento na área do Inter, Alex Dias tocou no contrapé de Klemer, 2-1. Pênaltis, de um lado, Wagner Diniz em Alex. Jorge Wagner fez 3-1. Do outro, Klemer em Wagner Diniz. Alex Dias diminuiu, 3-2. Rafael Sobis pegou a bola no meio campo, avançou sozinho e disparou para fechar a goleada. Internacional, terceiro colocado, 4-2. Em Curitiba, Rodriguinho faz o lançamento na medida para Evandro fazer o gol da primeira vitória do Atlético Paranaense no campeonato. 50 mil torcedores no Mineirão para Cruzeiro e Atlético Mineiro. Falta para o Galo. Zé Antônio encheu o pé, 1-0. O Atlético se prepara para a cobrança de falta, mas com 1 a menos, Marcelo Batatais apareceu sozinho e empatou. Não pode afastar bola para a entrada da área. O artilheiro Fred matou bonito e acabou com um jejum de gols que já durava 3 jogos. Cruzeiro 2-1. Série A. Bilu abriu o placar logo aos 32 segundos de jogo. Figueirense 1-0 sobre a Ponte Preta em Campinas. Galeano sofreu pênalti. Caê cobrou 1-1. Danilo cruzou e Evandro garantiu a vitória de virada. Ponte Preta 2, Figueirense 1. Em Goiânia, Oséias cabeceou e Iranildo completou. Brasiliense 1, Goiás 0. Marcelinho fez um belo gol, 2-0. Fábio cruzou e Rony diminuiu. Alex Oliveira entrou na área e aumentou. Brasiliense 3, Goiás 1. Em Belém, o Paysandu saiu na frente do Cruzeiro com Éder Secom.
Wagner recebeu na área, chutou cruzado e empatou. Cruzamento de Maurinho e Fred cabeceou para virar o placar. Cruzeiro 2, Paysandu 1. Em Maringá, Beto chutou com força e marcou. Paraná 1, Corinthians 0. Depois do escanteio, Marinho empatou. Reveja que a bola entrou. Jô bateu cruzado, Flávio espalmou e Teves virou o placar 2-1. De Nelson chutou de fora da área e aumentou. Cruzamento de Mário César e gol de André Dias. Corinthians 3, Paraná 2. Em Volta Redonda, no Rio, Márcio Mexerica driblou Kleber e marcou o gol da vitória do São Caetano sobre o Fluminense. Depois do tri da Libertadores, o São Paulo vai de time reserva contra o Santos na Vila Belmiro. E com apenas 1 minuto e meio de jogo, Flávio Donizete dá um carrinho em Carlinhos. Vermelho nele. O Santos aproveita que tem um a mais e na jogada de escanteio, Alisson marca 1-0. Mas Hernanes é bom de ginga na área, no empate e na acrobacia. 1-1. Parece que Ávalos não gosta muito. Ele dá um carrinho em Hernanes e empata o jogo também nas expulsões. E o gol da vitória é de Carlinhos. Santos 2, São Paulo 1. Briga de Atléticos na zona de rebaixamento. O Paranaense abre logo 2 gols de vantagem sobre o Mineiro em Belo Horizonte, com Lima e o veloz Evandro. No segundo tempo, o Atlético Mineiro empata em 10 minutos. Marques aproveita depois do corte de Diego. E Rubens Cardoso faz 2-2. Mas Fabrício esfria a reação do Galo, que agora é o último colocado. Vitória do Furacão, 3-2. Em Volta Redonda, cariocas desesperados. O chute de Souza desvia na cabeça de Ciro e o Flamengo vence o Vasco. O rubro-negro sai da zona de rebaixamento e o Vasco é o vice-lanterna. Resultado que faz o técnico Dário Lourenço pedir demissão. O Botafogo entra com uniforme parecido ao do Coritiba na capital paranaense e o juiz Wilson Seneme manda o time se trocar. Roupa nova e bola na rede. Depois de ser derrubado por Flávio, Alex Alves marca o 7º gol dele no campeonato, todos de pênalti. E César Prates mostra que o time é mesmo bom de bola parada. Golaço de falta no 2-0. O Coritiba tenta diminuir depois do pênalti de Jonilson e Marciano, só que Max não deixa Rafinha marcar. Jackson ainda derruba Ricardinho na área. Juca faz e fica nisso. Botafogo 3-0. Em São Paulo, Fortaleza pronta para cima do Palmeiras com Fumagalli. Parece que Varley vai garantir o empate. Mas Lúcio dá a vitória ao Fortaleza, 2-1. Na falta do Grêmio, Juventude e Internacional fazem o clássico gaúcho da primeira divisão, o Juvenal. O Colorado atropela impiedosamente no primeiro tempo. Yarley faz 1-0. Índio aumenta. E Jorge Wagner faz logo 2. 4-0 com 29 minutos de jogo. No segundo tempo, Rafael Sobis aumenta. Naldo de falta e Jean Carlos de pênalti diminui. Inter 5, Juventude 2. São Caetano do Sul, jogada e gol de Edilson. 1-0 São Caetano contra o Paraná. Neto empata nesta cobrança de falta. São Caetano 1, Paraná também 1. No Rio de Janeiro, Túlio recebe de Guilherme e abre o placar para o Botafogo contra a Ponte Preta. Cruzamento de Danilo e Evandro completa de cabeça. É o empate da Ponte, 1-1. Falha da zaga. Caê avança. Passa pelo goleiro Max e desempata. 2-1 Ponte Preta. César Prates cobra a falta e acerta o ângulo de Lauro. Tudo igual, 2-2. Pênalti de Carlinhos em Caio. Gol de Alex Alves, 3-2.
Bill chuta e a bola desvia em Carlinhos antes de entrar. Botafogo 4, Ponte Preta 2. Em Curitiba, Leandro lança Gabriel que bate cruzado. Fluminense 1, Atlético Paranaense 0. O goleiro Kleber não segura a cabeçada de Marcão e Lima aproveita a sobra, 1-1. Fabrício cruza e Lima mergulha de cabeça. É a virada do Atlético Paranaense, 2-1. Falta cobrada e Igor cabeceia, 2-2. Outro gol de cabeça, agora de Caetano. Atlético Paranaense 3, Fluminense 2. Em Porto Alegre, André Leone cobra a falta e vence o goleiro Klemer. Goiás 1-0 contra o Internacional. Agora é a vez de Rony, 2-0 Goiás. De cabeça, Yarley desconta para o Internacional, 2-1. Cruzamento da esquerda e Rafael Sobis toca de cabeça, 2-2. Falta cobrada, Rony ajeita e Romerito garante a vitória do Goiás por 3-2. Jogando em casa, o Ala Amaral faz toda a jogada, Fortaleza 1, Atlético Mineiro 0. Marques recebe, gira e bate de pé esquerdo, 1-1. Cruzamento da direita e Marques faz o segundo dele no jogo, 2-1. Agora Marques cruza e Euler completa, 3-1. Fábio Júnior fecha a goleada, Atlético Mineiro 4, Fortaleza 1. No intervalo do jogo, um estudante morreu ao cair da arquibancada de 10 metros de altura. O Santos recebe o Vasco, Wendel cruza e Geilson marca, 1-0 Santos. Geilson de novo, ele recebe livre e bate para o gol, 2-0. Anderson pega a sobra de Alex Dias e diminui para os cariocas, 2-1. Belo toque de Anderson de calcanhar e Fernandinho deixa tudo igual de cabeça, 2-2. O Vasco desempata com Alex Dias, que toca na saída do goleiro. Vasco estreando o técnico Renato Gaúcho, 3, Santos 2. Em Florianópolis, Figueirense e Palmeiras, Marquinhos Paraná abre o placar, Figueirense 1-0. Bicicleta de Pedrinho e nem empata para o Palmeiras, 1-1. Agora é a vez de Marcinho, o artilheiro do campeonato com 9 gols. Marcinho Guerreiro cruza e Reinaldo não desperdiça. Palmeiras 3-1. Lateral direto nos pés de Pedrinho, ele se livra do zagueiro e garante a goleada do Palmeiras na estreia do técnico Leão, 4-1. No Distrito Federal, o primeiro gol sai com Diego Tardelli, São Paulo 1, Brasiliense 0. Márcio Careca chuta, a bola desvia em Fabão e engana Rogério Ceni, 1-1. Danilo coloca o São Paulo na frente, aproveitando a rebatida do goleiro, 2-1 São Paulo. Rogério Ceni cobra a falta e faz o quarto gol dele no campeonato, 3-1. Cobrança de falta de Marcelinho Carioca e Regis completa de barriga, 3-2. Já nos acréscimos, Igor de cabeça empata, São Paulo e Brasiliense, 3-3. No Rio de Janeiro, depois de um longo lançamento, Enilton entra livre e toca na saída do goleiro. Juventude 1, Flamengo 0. Escanteio cobrado e a bola sobra livre para Naldo, 2-0. Júnior Baiano escora o cruzamento e diminui para o Flamengo, 2-1. No segundo tempo, Enilton aumenta para o Juventude, 3-1. Jogada individual de Túlio e 4-1 Juventude. Júnior Baiano de cabeça faz 4-2. O terceiro do Flamengo veio com Fabiano Oliveira. Juventude 4, Flamengo 3. No Mineirão, lance em alta velocidade do Cruzeiro. Adriano completa de primeira, 1-0 contra o Coritiba. Caio empata para o time paranaense, 1-1. Coritiba na frente, pênalti de Argel em Alexandre. Gol de Rafinha, 2-1. O empate do Cruzeiro é dramático. Fred marca de carrinho, dividindo com o zagueiro. 2-2, Cruzeiro e Coritiba. No Pacaembu, pênalti de Rony em Robigol. O próprio Robigol bate e converte. Paysandu 1, Corinthians 0. Bobô recebe de Teves e empata para o Corinthians, 1-1. Cruzamento e o gol de cabeça de Dinelson, 2-1 Corinthians. O Paysandu não se entrega. Bela jogada de Zé Augusto e o gol de empate de Robigol, 2-2. O Corinthians vira. Teves prepara e Jô dá a vitória para o time paulista. Corinthians 3, Paysandu 2.
2 minutos de jogo foram suficientes para o Coritiba marcar. Wagner faz o primeiro contra o Flamengo no Couto Pereira. O Flamengo se especializa em deixar os adversários desmarcados. Alexandre agradece. Jean em posição legal e o pé esquerdo de Renato animam o rubro-negro carioca. Mas aos 47 do segundo tempo, Wagner faz o terceiro do Coritiba e seu segundo gol no jogo. Vasco e Corinthians, Gustavo Neri pega a bola ainda na área do Corinthians e inicia o contra-ataque. Ele abre para Rosinei na direita, que devolve para o lateral marcar. Alex Dias faz boa jogada e cruza na cabeça de Romário. Marcelo Matos invade a área e chuta forte. Moraes conta com a ajuda do campo para empatar. Mas não adianta, a defesa vascaína é a mais vazada do campeonato, 32 gols. E a Buda dá a vitória ao Corinthians, 3-2. Michel Bastos marca um belo gol para o Figueirense. Mas a tarde é de Edmundo, que marca em uma jogada individual. E faz outro de cabeça. Caico também capricha para o Juventude e diminui. Mas Edmundo dribla o goleiro e completa a goleada. Figueirense 4, Juventude 1 em pleno Alfredo Jaconi. No Palestra Itália, Palmeiras 1 e Atlético Mineiro 0. O gol é de Washington. Mesmo cercado por cruzeirenses, Giovani chuta e Alisson aproveita para o Santos. Fred mergulha e empata para o time da casa. O goleiro Fábio fica adiantado na cobrança de falta, que Ricardinho cobra com categoria. Kelly deixa o goleiro Paulo parado. E Adriano vira o jogo, Cruzeiro 3, Santos 2. No Mangueirão, Fernandão abre o placar para o Internacional. O Paysandu empata com uma bomba de Éder Secom. Marquinhos faz pênalti em Rafael e Fernandão garante a vitória do Inter, 2-1. Em Campinas, pênalti de Igor em Danilo. Bola de Caê de um lado, goleiro Kleber do outro e Ponte Preta 1-0. Tuta empata para o Fluminense, 1-1, mas Isaías mantém a Ponte na liderança do Brasileiro, 2-1. Pela Série B... Clássico paranaense em Curitiba pela Série A. Borges foi derrubado na área por Cocito. Ele mesmo cobrou e deixou o Paraná na frente do Atlético. Vicente cruzou e Beto marcou o segundo, 2-0. O Botafogo recebeu o Brasiliense no Rio. César Prates cobrou falta, Jairo desviou e a bola entrou. Foi o 23º gol do time carioca na competição, o 17º de bola parada. Boa trama do ataque do Brasiliense. Pituca passou para Marcelinho empatar. 1-1 placar final. Em Goiânia, Júlio Santos driblou 2 adversários e marcou um belo gol para o Goiás contra o Fortaleza. Cruzamento de Jadilson e Romerito aumentou. Alan chutou, Fumagalli desviou e diminuiu para o Fortaleza, 2-1. No Morumbi, Canindé marcou um belo gol de fora da área e deu a vitória ao São Caetano sobre o São Paulo. A chegada é boa. Vai pro fundo. Vem o cruzamento. Gol do Paraná! Uma jogada de contragolpe. 1 Paraná, 0 para o Inter. Vai 44 minutos e meio. 1-0 Paraná. A chance é boa para o segundo. Borges. Gol do Paraná! Borges. 2-0. Mata o jogo no seu finalzinho o Paraná. Fortaleza, Lúcio começa a jogada e Mazinho Lima completa de cabeça. 1-0 para o Fortaleza contra o Juventude. Mazinho Lima lança Rinaldo, que toca rasteiro na saída do goleiro. Fortaleza 2, Juventude 0. Em São Paulo, Pacaembu lotado é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro com ingressos esgotados, 32 mil torcedores. Maurinho cruza para a área, Marinho tenta atrasar para Fábio Costa e marca contra, Cruzeiro 1, Corinthians 0. Jogada pela direita, Roger bate cruzado, é o empate corintiano 1-1. O artilheiro Fred domina, chuta na trave e a bola ainda toca em Fábio Costa antes de entrar, Cruzeiro 2-1. Fábio Santos tenta cortar e Rosinei acerta a cabeçada 2-2. Roger cobra a falta, Marinho manda na trave e Rosinei desempata 3-2 Corinthians. Maurinho cobra a falta, o zagueiro Moisés empata de novo 3-3. Pênalti do goleiro Fábio em Teves. Ele mesmo cobra e vira para o Corinthians 4-3.
Teves dedica o gol a um tio que está doente na Argentina. Em São Caetano do Sul, no último minuto do segundo tempo, depois de uma tabelinha, Alex Alves completa a jogada com um belo chute. Botafogo 1, São Caetano 0. Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o juiz marca pênalti de André Dias em Tuta. Gabriel não desperdiça, Fluminense 1, Goiás 0. Lance confuso na área do Fluminense e o gol de empate com Souza. Fluminense 1, Goiás também 1. Em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o Vasco e o primeiro gol do jogo é de Paulo André para os donos da casa. 1-0. O goleiro do Vasco rebate e Evandro aumenta para o Atlético Paranaense, 2-0. O terceiro do Atlético é de Lima, 3-0. Jean Carlos cobra falta com precisão, 4-0. E mais um do Atlético, Marcão cruza rasteiro e Lima converte de letra, 5-0. Fernandinho lança Anderson, que desconta para o Vasco, 5-1. E tem mais, uma tabela de cabeça. A zaga do Vasco não corta e a bola sobra para Aloísio, que marca o sexto do Atlético, 6-1. Elber derruba Paulo André na área. Pênalti. Alex Dias desconta para o Vasco, 6-2. E Finazzi, de cabeça, encerra a goleada. Atlético Paranaense 7, Vasco 2. Em Santos, Ávalos corta mal e rebate nos pés de Evandro, que marca. Ponte Preta líder 1, Santos 0. Chegando lá pela direita, o Alessandro fez o cruzamento. Olha o Dimba, é gol! Gol do São Caetano! Olha o Edilson. Foi pra cima mais uma vez. Entortou ali o Ives. Tocou dentro da área pro Triguinho. Ajeitou. Márcio Richards. Triangulação. Troca de passes. Edilson é gol. Gol do São Caetano. Edilson. Olha o Alex Dias. O toque na frente. Olha o Abedi na cara do goleiro. É gol. Gol do Vasco! E o torcedor que tanto criticou o Ives agora aplaudiu. Diego partiu pela esquerda, invadiu, levou para o fundo, olha o toque, Abedi, a sobra do Fernandinho, é gol! Gol do Vasco! Vem para ganhar a bola o Romário. Olha o Romário roubando a bola na defesa. E colocou o Diego para correr aqui na esquerda. Fez o lançamento. É para o Alex Dias. Dominou, colocou na frente, chutou. É gol. Gol do Vasco. Wagner dominou com 2 a marcação e conseguiu o toque para o Patrick. Já ia dando combate ali o Rinaldo. A bola chegou até o Maldonado. Fred, bonito Fred, deixou passar para o Adriano, tocou na frente, olha o Kelly! O do Cruzeiro! Aqui segue 1 a 0 para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro vem em busca do segundo gol, tá chegando o Diego, bateu! Olha o cruzamento, a bola sobrou para o Diego, pintando mais um! Gol do Cruzeiro! Partiu Luiz Mário, levantando esta bola na área, o toque! Gol do Atlético Mineiro! Tem o Jadilson também posicionado, já autorizado. André Leone vem de trás. Partiu para a bola. Paulo Baier tentou colocar, bateu. Gol do Goiás. Paulo Baier. Olha o Rony. Chegou na dividida, ganhou, tocou. Gol!
Goiás, Rony. Já apareceu o Rony. Ele vai deixando esta bola com o Rony. Rodrigo Tabata fez a tabela. Paulo Baier chegou na frente. Olha o cruzamento. Souza tocou. Gol do Goiás. Souza. Pela Série A, contra-ataque do Figueirense. Michel Bastos recebeu livre na área e chutou sem chances para o goleiro Kleber do Fluminense. O árbitro marcou pênalti de Bebeto e Marcão. Gabriel bateu e empatou. Final, Figueirense 1, Fluminense também 1. Santos e Corinthians fizeram o clássico paulista da rodada. Giovani bateu cruzado e Marinho desviou. Gol contra, Santos 1-0. Teves achou Gustavo Neres sozinho na área. Ele rolou para Roger, que perdeu quase na pequena área, mas na segunda chance não desperdiçou. 1-1. Giovani fez bela jogada individual e achou Ricardinho, que fez o segundo do Santos. De novo Giovani. Ele dominou e chutou forte, de fora da área. Um golaço. Jô tocou para Rosinei descontar. 3-2. Léo Lima encontrou Ricardinho. A furada serviu de passe para o Wendel. 4-2. Desde 2001, o Santos não perde para o Corinthians. Já são 9 vitórias e 2 empates. Coritiba e Brasiliense. Alexandre Luz falhou feio. Perdeu a bola para Aguinaldo, que driblou Visoto e fez 1-0 Brasiliense. Regis derrubou Alexandre na área. Pênalti para o Coritiba. Rafinha bateu 2 vezes. Goleiro de um lado, bola do outro. A líder Ponte Preta recebeu o Internacional em Campinas. Rafael Sobes dominou na marca do pênalti e acertou no ângulo. 1-0 Inter. Mas Rafael Santos, de cabeça, empatou e manteve a Ponte na liderança do Brasileirão. No Rio de Janeiro, Souza cruzou e Leonardo Moura pegou de primeira para fazer Flamengo 1-0 sobre o Botafogo. Leonardo Moura passou para Jean, que driblou o goleiro Max e definiu o placar. 2-0 Flamengo. Em Caxias do Sul, Jardel, quase sem ângulo, soltou uma bomba contra o gol de Rogério Ceni. Juventude 1, São Paulo 0. Caico passou para Enilton, que fez 2-0 Juventude. Na falta cobrada por Júnior, Lugano diminuiu, mas não evitou a derrota. Juventude 2, São Paulo 1. O time gaúcho, que foi dirigido pelo técnico interino Valteir Franco, anunciou Sebastião Lazzaroni como novo treinador. O jogo teve uma cena inusitada. Depois do apito final, Cicinho reclamou e foi expulso. Em São Paulo, bate e rebate na área do Palmeiras e Aloísio fez Atlético Paranaense 1-0. O jogo foi com portões fechados em punição ao Palmeiras. Daniel de falta soltou uma bomba sem chances para o goleiro. 1-1, placar final. A zaga do Paysandu bobeou, Borges do Paraná chutou e o rebote ficou com André Dias. Borges driblou Alexandre Fávaro e aumentou. 2-0 Paraná. O Paysandu diminuiu com João Carlos de cabeça. Borges, com um balaço, fez o terceiro dele. Outro escanteio para o Paysandu e Alex Pinho fez 3-2. Alemão derrubou Mário César na área. Borges de novo fez 4-2. Robigol cabeceou para diminuir e fazer o 10º dele no Brasileirão. Ele é o artilheiro ao lado de Borges, Alex Dias e Fred. E ficou assim. Paraná 4, Paysandu Lanterna 3. Em São Caetano do Sul, Diego Campos aproveita a sobra. Juventude 1, São Caetano 0. No segundo tempo, Reinaldo tabela com Edilson e cruza. Dimba empata para o São Caetano, 1-1. No Distrito Federal, jogada de Fred pela esquerda e a conclusão de Kelly. Cruzeiro 1, Brasiliense 0. O empate vem na jogada de Careca. Ele cruza e Dida chega antes do zagueiro, 1-1. Agora Fred chuta. O goleiro defende e Adriano faz Cruzeiro 2-1. Em Curitiba, Lima aproveita o cruzamento da esquerda e completa de pé direito. Atlético Paranaense 1, Goiás 0. Em Belo Horizonte, Fábio Baiano acerta um belo chute de fora da área. Atlético Mineiro 1, Paysandu 0. Robigol empata em cobrança de falta, 1-1. Luiz Mário recebe o cruzamento e cabeceia.
Atlético Mineiro 2, Paysandu 1. Confusão na área do Atlético Mineiro e Rodrigo empata. Atlético Mineiro 2, Paysandu 2. E o técnico Tite do Atlético Mineiro pediu demissão. Em São Paulo, o argentino Carlitos Tevez domina livre e toca na saída do goleiro. 1-0 Corinthians contra o Coritiba. Outra vez Carlitos Tevez. Ele chuta, a bola desvia no zagueiro e entra. 2-0 Corinthians. Jogada de Bobô pela esquerda. Ele toca para Tevez que chuta. O goleiro defende e Bobô completa. 3-0 para o Corinthians, novo líder do Campeonato Brasileiro. No Rio de Janeiro, Jonatas aproveita o erro da zaga da Ponte Preta. Flamengo 1, Ponte Preta 0. E a Ponte Preta caiu para o segundo lugar. Em Curitiba, André Dias erra na primeira tentativa, mas não perde a segunda. Paraná 1, Botafogo 0. Pênalti de Rafael Marques em André Dias. A cobrança é de Borges. Paraná 2, Botafogo 0. Em Porto Alegre, Robinho tabela com Giovani e toca na saída do goleiro. Santos 1, Internacional 0. Fortaleza, Lúcio entra na área e é derrubado por Kleber. Pênalti. Gol de Rinaldo. Fortaleza 1, Figueirense 0. Outro pênalti, agora em Rinaldo, cometido por Bebeto. Rinaldo faz 2-0 Fortaleza. Fumagalli recebe, ajeita e acerta o canto. 3-0 Fortaleza. O Figueirense desconta com este belo lance de Michel Bastos. 3-1. Cruzamento rasteiro de Rinaldo. O zagueiro Amaral marca o quarto do Fortaleza. Pênalti para o Figueirense. Alexandre em Marquinhos. Michel Bastos converte 4-2. Mais um pênalti, o quarto do jogo. Rinaldo fecha a goleada. Fortaleza 5, Figueirense 2. Em Volta Redonda, Alex Dias lança Romário que toca na saída do goleiro. Vasco 1, Fluminense 0. O empate do Fluminense vem com Tuta, 1-1. Diego passa por 2 adversários e faz o segundo do Vasco, 2-1. O Fluminense não desiste. Felipe tabela com Beto, que empata o jogo de novo, 2-2. Virada do Fluminense, Milton do Ó. Fluminense 3, Vasco 2. Clássico paulista no Morumbi. Amoroso aproveita a falha da zaga. São Paulo 1, Palmeiras 0. Mais uma vez Amoroso, 2-0 São Paulo. A bola encobre Gamarra. Danilo fica livre, avança e bate no canto do goleiro Sérgio. 3-0. A reação do Palmeiras começa nos acréscimos do primeiro tempo. Marcinho divide com 2 jogadores do São Paulo e leva a melhor, 3-1. O segundo do Palmeiras, Correia cruza na área, Joino recebe e bate com categoria no canto de Rogério Ceni, 3-2. O Palmeiras ainda teve tempo para empatar com Varley por cobertura. São Paulo 3, Palmeiras 3. Pelo Seba, foi para dentro da área, cruzamento, olha o gol! Gol do São Caetano! Dimba! Aí matou a jogada, rolou para trás, Paulo Miranda tentou o tiro direto! Gol! Miranda. Estava a rodada do Campeonato Brasileiro. Olha aí. Está marcado pênalti. Alan Bahia bateu. Gol! É do Atlético. O Wagner abriu pro Adriano Lozada, Wagner de novo para o Adriano Lozada, ele tentou cruzar, jogou em cima do Fabrício, sobrou para ele. Bola por cima, passou, olha o Adriano. Esperou Bandeira, agora correu. Gol do Cruzeiro. Cobrança do Jean Carlos. Bola na área, fechada.
Olha a tentativa do Finazzi. Gol do Atlético. Maldonado puxou o Evandro. Levantou a bola. Tentativa do Marcão na sequência. Gol! Finazzi, camisa 9 para o Atlético. Vem o Cruzeiro de novo. Já já o Dida completo. Olha o Kelly. Golaço! Gol do Cruzeiro! Fabrício. Arriscou, bateu. Fábio soltou. Finazzi. Gol do Atlético! Vem de cima. Insiste, olha essa chegada. Gol do Cruzeiro. Olha o Cruzeiro, vem pra cima. Chegou de novo, Adriano Lozada, bola pro Kelly. Gol do Cruzeiro. Bateu o André. Schumacher, sobrou para ele, bateu pro fundo. É gol do Atlético. Schumacher, camisa 18. Olha o Glauber de peito, Reinaldo girou. Olha a chance do Botafogo, Reinaldo. Do Botafogo! Reinaldo, camisa 7 aos 40 minutos. Olha o Ramon chegando a Glauber, vai marcar para o Bota, Glauber! Gol do Botafogo! Fortaleza, 49.800 pessoas foram ao Castelão, o maior público do campeonato. O gol sai aos 4 minutos com Ronaldo Angelim para o Fortaleza contra o Flamengo. Lúcio dribla 3 adversários e passa para Erandir fazer mais um. Com o passe de Souza, Jean ainda diminui, mas a vitória é do Fortaleza. Em Caxias do Sul, Giônio faz para o Palmeiras 1-0. O empate do Juventude sai com Zé Carlos. Mas nos acréscimos, o Palmeiras garante a vitória com Washington e a invencibilidade de 6 jogos do técnico Leão à frente do time. Em Maringá, o Paraná recebe o Santos e marca primeiro, com calcanhar de Flávio e cabeçada de Daniel Hernandes. Mas Robinho, que só joga mais 4 partidas antes de se mudar para o Real Madrid, dribla Marcos e cruza para Basílio empatar. O Paraná é o 3º colocado e o Santos 5º. No Rio de Janeiro, Paulo Sérgio faz pênalti em Diego e Romário marca para o Vasco. Moraes aumenta de fora da área. Com outro pênalti de Ciro em Adriano, Michel Bastos faz para o Figueirense, que continua entre os últimos. O São Paulo, campeão da Libertadores, perde em casa para o Goiás. Gol de Souza. Assim, o tricolor paulista é o novo integrante da zona de rebaixamento. Leandro quebra o jejum de 16 jogos sem marcar e faz um golaço. Os mineiros empatam com Rodrigo Fabre em bela jogada. Mas a cabeçada de Gabriel Santos garante a vitória tricolor em Belo Horizonte e o Atlético continua em penúltimo. Em Campinas, a Ponte Preta precisa vencer para retomar a liderança. Mas o Coritiba atropela com gols de Jackson, Marcelo Peabiru e Rodrigo Batata. 3-0 e o Corinthians ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Em São Caetano do Sul, o São Caetano sai na frente do Atlético Paranaense com este gol de Triguinho de pé direito. Silvio Luiz sai mal do gol. Thiago cabeceia para trás e a bola entra direto. Gol contra. É o empate do Atlético. 1 minuto depois, cruzamento de Marcão e voleio de Fabrício. 2-1 Atlético.
No segundo tempo, mais um gol de voleio, agora de Dimba, 2-2. E a virada do São Caetano vem com um gol de bicicleta de Claudecir. São Caetano 3, Atlético Paranaense 2. Em São Paulo, em lance duvidoso, o juiz marca pênalti de Galeano em Joino. Marcinho põe o Palmeiras em vantagem contra a Ponte Preta, 1-0. Marcinho cruza, Daniel ajeita de cabeça e Joino completa de primeira, 2-0 Palmeiras. Toque de mão de Correia dentro da área. Pênalti que Caê marca para a Ponte Preta. Palmeiras 2, Ponte Preta 1. Em Belém, pênalti de Luiz Augusto do Paysandu em Moraes do Vasco. Alex Dias. Vasco 1-0. Cruzamento de Moraes e Alex Dias novamente. O 12º gol dele no Brasileiro. Vasco 2, Paysandu 0. No Paraná, Marquinhos cobra a falta e Alexandre Luz desvia de cabeça. Coritiba 1, Atlético Mineiro 0. Em Florianópolis, Amoroso tenta de cabeça, o goleiro defende e no rebote ele completa. São Paulo 1, Figueirense 0. Michel Bastos, de falta, empata para o Figueirense. Um golaço no ângulo, 1-1. 30 segundos depois, Adriano vira, 2-1 Figueirense. Cruzamento da esquerda de Michel Bastos. E Adriano faz o segundo dele no jogo. Figueirense 3, São Paulo 1. Em Belo Horizonte, o Botafogo sai jogando mal. E Fred aproveita. Cruzeiro 1-0. Cruzamento da direita e Kelly aumenta a vantagem. 2-0 Cruzeiro. Wagner recebe o lançamento. Avança e toca na saída do goleiro. 3-0 Cruzeiro. Aos 42 minutos do primeiro tempo, um apagão deixa o jogo paralisado por 10 minutos. No segundo tempo, Juca desconta para o Botafogo. 3-1. Fred é lançado e marca o segundo dele no jogo, o 12º no campeonato. Cruzeiro 4, Botafogo 1. No Rio de Janeiro, o zagueiro André do Flamengo erra. Mário César aproveita para fazer o primeiro do Paraná. O empate vem com Leonardo Moura. Ele arrisca o chute. O goleiro Flávio se atrapalha com a trave e a bola entra. Flamengo 1, Paraná 1. Em Goiânia, este gol de Rodrigo Tabata define. Goiás 1, Juventude 0. Em Santos, Robinho domina, avança, deixa o zagueiro no chão e solta a bomba. Santos 1-0. O empate do Brasiliense vem nos acréscimos. Ávalos contra. Santos 1, Brasiliense também 1. Em Volta Redonda, Juninho pega a rebatida da zaga e faz um golaço. O primeiro do Fluminense contra o Fortaleza. Jogada de Felipe e o gol de cabeça de Beto. Fluminense, novo vice-líder 2, Fortaleza 0. Pela Série A, Correia cruzou e Gamarra de cabeça fez o primeiro do Palmeiras contra o Internacional. 2 minutos depois, Rafael Sobis chutou cruzado e empatou. Gavilã puxou Reinaldo na área. Marcinho fez o 12º gol dele, um dos artilheiros da competição. Jorge Wagner, de falta, empatou. Passe de Marcinho e Juninho Paulista finalizou com categoria. Final, Palmeiras 3, Internacional 2. Na capital paranaense, Pingo abriu o placar para o São Caetano contra o Coritiba. Reinaldo aproveitou o rebote e empatou. Alcimar virou o jogo. Alessandro cruzou e Jean de cabeça fez Coritiba 2, São Caetano 2. Em Belém, Schumacher driblou o goleiro e marcou para o Atlético Paranaense. João Carlos empatou para o Paysandu. E Wanderson de fora da área virou o jogo, 2-1. Decisão da... Goiás e Flamengo em Goiânia, no estádio Serra Dourada. Todo mundo para lá, Paulo Baier para cá, 1-0 Goiás, com a ajudinha das costas do André. Jadilson de cabeça definiu a partida, Goiás 2, Flamengo 0. O Cruzeiro recebeu o Paraná no Mineirão. E como é abusado esse Paraná, hein? Cobrança de escanteio, Aderaldo fez o primeiro gol dele no campeonato. O da vitória, Paraná 1, Cruzeiro 0. Em Caxias do Sul, Juventude e Fluminense.
E os gaúchos ficaram felizes, porque a bola bateu na mão de Gabriel Santos e o árbitro Edilson Pereira de Carvalho marcou pênalti. Zé Carlos mandou para a rede. Diego Campos decidiu a disputa. Juventude 2, Fluminense 0. Na arena da Ilha do Governador. Olha o Robinho. Esse é o Robinho driblando. Robinho em grande fase pelo Santos. Mas quem saiu na frente foi o Botafogo. O Alex Alves estava lá no cantinho esperando e botou a bola para dentro. Mas uma grande jogada de Robinho e o cruzamento perfeito para Diego. 1-1. Pênalti para o Santos. Ricardinho cobrou e botou o Santos na frente, 2-1. Só que teve mais o escanteio e o Emerson botou o pezinho para empatar de novo, 2-2. Agora um lindo passe do Giovani e na conclusão da jogada o Elton colocou o Santos na frente de novo. E aí mais um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo. Alex Alves empatou a partida, 3-3. Que traz nos braços o seu maior presente. Pena que a filha Florença, de 4 meses, ainda não tem idade suficiente para entender a festa que Papai Teves daria à torcida corintiana. Festa que começa com este pênalti, sofrido por Jô. Teves faz 1-0. O gol de Caê, ainda no primeiro tempo, faz com que a torcida da Ponte Preta acredite que tudo poderia ser diferente. Poderia, se logo no comecinho do segundo tempo, Teves não tivesse dado esse passe para Roger marcar o segundo do Corinthians. Menos de 3 minutos e de novo Teves. Agora na direita para Roger, que com classe toca no cantinho. 3-1. Danilo tenta manter a Ponte em pé. Chute no ângulo. 3-2. Mas o dia era do número 10 corintiano. Ele recebe, gira e chuta no canto para fazer o 4º gol. O 5º é um presente dele, Teves, para o compatriota Sebá, que empurra para as redes. Isaías, de falta, desconta para a Ponte. O time que não suportou o peso de um craque corintiano. Paulo e Fortaleza na capital paulista. E o negócio não tá fácil pro São Paulo não, viu? Tem que insistir um bocado para fazer o gol. Mineiro, 1-0. Mas teve rebote do outro lado também. E Marcelo Lopes aproveitou. E não é que o Fortaleza virou Fumagalli. E aí você está pensando, ih, o São Paulo dançou de novo. Não. Olha aí, Amoroso empatou. E na jogadinha ensaiada com o árbitro Leonardo Gaciba, Josué virou o jogo. Brincadeira, hein, gente? O juiz só passou sobre a bola para não atrapalhar a jogada. Final, São Paulo 3, Fortaleza 2. O Figueirense recebeu o Brasiliense em Florianópolis. E Adriano abriu o placar para os donos da casa. Iranildo empatou para o Brasiliense. Depois do maravilhoso toque de calcanhar de Fernandes, Michel Bastos botou o Figueirense na frente de novo. E foi lá dançar. Só que o outro Bastos, o Edson, o goleiro Edson Bastos, não segurou a falta do Tiano. E Oséias empatou a partida. Figueirense 2, Brasiliense 2. Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, no Rio de Janeiro. Mesmo jogando fora de casa, o Atlético perdeu um pênalti com o Marques e saiu na frente no placar com um gol de Rubens Cardoso. E aí, torcedor deve ter ficado imaginando... Olha como a bola desviou no cero. Torcedor deve ter imaginado que o destino do novo lanterna do campeonato poderia estar mudando. Qual nada. Olha a jogada do Vasco. Alex Dias, Romário, Elber. Não. O Darley defendeu. Não podia ter defendido. Essa bola tinha que ter entrado. Deveria ser proibido uma jogada como essa não terminar no gol. Uma jogada maravilhosa como essa tinha que ter terminado dentro da rede. Nossa! Que golaço! Moraes! O gol do empate, gol da justiça. Os fundamentais do Vasco fizeram o gol da virada. Alex Dias, Moraes, Romário. Vasco, o time da virada, 2. Atlético Mineiro, 1. Tá feia a coisa. Na Série A, em Belo Horizonte, Catanha ganhou na dividida e tocou para Marques fazer Atlético Mineiro 1, Juventude 0. Magal deu um belo passe, Zé Carlos empatou. No fim do jogo, o cruzamento de Fábio Baiano e gol de Quirino. O time mineiro deixou a última colocação para o Paysandu, que joga amanhã contra o Flamengo. Em Curitiba, o São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense pela primeira vez depois da final da Libertadores. Finazzi cortou mal e Christian fez São Paulo 1-0. Jean Carlos bateu falta e Alain Bahia empatou. No segundo tempo, Richarlison empurrou Alain Bahia dentro da área, pênalti. Ferreira bateu e virou para o time paranaense.
Jean Carlos tocou para Ferreira chutar forte, 3-1. Jean Carlos driblou Ed Carlos e tocou na saída do goleiro Rogério Ceni. O lateral comemorou, levantando a camisa, e foi expulso. Pênalti de Paulo André em Amoroso. Ele mesmo cobrou e diminuiu. Final, Atlético Paranaense 4, São Paulo 2. São Caetano e Cruzeiro em São Caetano do Sul. Wagner deu bom passe para Fred fazer Cruzeiro 1-0. Foi o 13º gol do atacante, artilheiro do campeonato. Pela Série A, goleada do Brasiliense sobre a ex-líder Ponte Preta. Num gol polêmico, André Turato cabeceou, a bola bateu na trave e o árbitro Evandro Roman deu gol. Igor aumentou no segundo tempo. Pênalti em Iranildo, que marcou o 3º gol. Robson aproveita a falha do goleiro Lauro, 4-0. Jogo de muitos gols também em Porto Alegre. Goleiro Klemer, do Internacional, falha no primeiro gol do Coritiba, feito por Caio. A defesa do Coritiba deixa Gustavo sozinho para cabecear. Cobrança de pênalti de Jorge Wagner. Wellington ampliou com categoria. Reinaldo ainda diminuiu, mas o Coritiba não conseguiu empatar. 3-2. Único 0-0 da rodada no jogo entre Paraná e Vasco em Curitiba. Borges perdeu um pênalti para o time da casa. Em Volta Redonda no Rio, o Fluminense saiu na frente do Palmeiras com Gabriel. Marcinho bateu o pênalti 2 vezes para poder comemorar. A virada veio nesse chute de Juninho. Só que o mesmo Juninho não conseguiu segurar o Beto. Leandro aproveitou e deixou tudo igual, 2-2. No Rio, Flamengo e Paysandu, gols de Renato e Fabiano para o time rubro-negro. O Paysandu diminuiu com Luiz 2-1. O Flamengo sai da zona de rebaixamento e o Paysandu é o lanterna. Na capital cearense, o Botafogo marca com Alex Alves. Mas o Fortaleza vira o jogo com um chute forte de Marquinhos e um gol de Rinaldo. O zagueiro Ronaldo Angelim fecha o placar, 3-1. E o Corinthians conquistou o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão no Pacaembu. O Goiás saiu na frente com Souza. O gol do título corintiano saiu da cabeça do capitão Marcelo Matos, 1-1. Nos últimos 2 anos, o time que venceu o primeiro turno foi o campeão brasileiro. Quando ele entra em campo, já se percebe que a noite é especial. É uma despedida que começa em grande estilo, com pedaladas, toque de calcanhar, passe de peito e muitos gols. No primeiro, Robinho apenas observa o chute na trave de Ricardinho e Elton aproveita o rebote. Agora, a jogada é do próprio Robinho. Pênalti de Marquinhos Paraná. Ele mesmo sofreu pênalti e ele mesmo vai bater. Robinho se despede da torcida na Vila Belmiro do jeito que todos queriam, com um gol. Robinho está feliz, mas não satisfeito. Outra pedalada. E a bola sobra para Giovani. Um golaço. Um primeiro tempo perfeito para o Santos e para Robinho, que tem outra chance de marcar quando Diego é derrubado por Axel dentro da área. Pênalti. Robinho agora se despede do outro canto. Faz o segundo gol dele no jogo, o 4º do Santos. A alegria do primeiro tempo vira preocupação no segundo. Kleber, Michel Bastos e Edmundo. 3 gols do Figueirense em menos de 15 minutos. Um susto que não tira o brilho da festa. Em Curitiba, Caio não deixa a bola sair e Reinaldo protege para Marquinhos fazer o primeiro do Coritiba contra o Fortaleza. Ricardinho lança Alcimar, que bate com precisão. Coritiba 2, Fortaleza 0. No Rio de Janeiro, lance pela esquerda com Tinga. Edinho também tenta, mas é Helder Granja quem acerta o gol. Internacional 1, Botafogo 0. Em Florianópolis, George cobra o escanteio na cabeça de Catanha. Atlético Mineiro 1, Figueirense 0. Em Campinas, o colombiano Ferreira dribla o zagueiro e toca para o gol. Atlético Paranaense 1, Ponte Preta 0. Lima começa a jogada, Ferreira serve para o oportunismo de Finazzi. Atlético Paranaense 2, Ponte Preta 0. Em São Paulo, o Palmeiras tenta com Marcinho e Pedrinho, mas é Michael quem define a jogada. 1-0 contra o São Caetano.
Aí Pedrinho rouba a bola de Paulo Miranda, ainda no campo de defesa, e parte para o ataque. Atravessa o campo, toca para Marcinho. Ele ajeita e manda para o gol. Silvio Luiz defende o chute, mas o Washington completa de cabeça. 2-0. Triguinho tenta o cruzamento e a bola entra. Palmeiras 2, São Caetano 1. No Rio de Janeiro, boa jogada de Claudemir pela direita. Ele finta o zagueiro e toca para o meio. Fábio Braz dá a vitória ao Vasco contra o Brasiliense, 1-0. Em Goiânia, Neto cobra a falta com precisão. Paraná 1, Goiás 0. No mesmo lado, do mesmo jeito, Paulo Baier empata. Goiás 1, Paraná 1. Em Belém do Pará, o jogo da despedida de Robinho com a camisa do Santos. São os últimos 90 minutos no Brasil. Depois é Real Madrid. Mas o Paysandu começa melhor. Robigol de cabeça, 1-0. Aí Marco Aurélio amplia. Paysandu 2, Santos 0. A reação santista começa com Giovani, 2-1. Passa por Geilson, que empata o jogo. Santos 2, Paysandu 2. E termina com o gol de Zé Elias, o gol da vitória. Santos 3, Paysandu 2, na despedida de Robinho. Aquela emoção, felicidade. Espero fazer sucesso lá fora também, que nem o Rei fez. Espero estar sempre servindo a seleção. E para mim foi uma honra ter jogado no Santos. No Morumbi, São Paulo e Fluminense. Lançamento da esquerda e Tuta acerta de cabeça, 1-0. Souza lança para Amoroso. Ele mata no peito e empata com estilo. São Paulo 1, Fluminense também 1. O Juventude recebe o Corinthians na Serra Gaúcha e se dá bem. Josiel é o autor do único gol do jogo. Juventude 1, Corinthians 0. Reinaldo acompanha, Jadilson tenta, para um lado, para o outro, cortou bonito, lá vem cruzamento na área, passou por todo mundo, Tabata, Leandrinho, gol do Goiás! Alex Oliveira lançando, tentando o Igor lá na frente, chega Daniel. Zagueirão e o baixinho, Igor, escapou, foi para dentro, bateu pro gol! Gol! Alex Oliveira. Bola no Márcio Careca. Enfiou para o Alex Oliveira. Bateu de primeira. Gol! Alex Oliveira para o Brasiliense. Vai bater o Correia. O Weber chama a atenção de quem se agarra ali. Correia levantou. Perigo. Toque. Gol! Para o Palmeiras. Bola para o Igor. Vamos ver o que ele pode fazer. Ajeitou para o pé direito. Gol! Igor de novo. Olha o Palmeiras com o Gioino. Bom levantamento. Pênalti. Éber Roberto Lopes marca pênalti no Washington. O árbitro já apitou. Marcinho, pé direito, bateu! Gol! O Palmeiras diminui em Taguatinga. Caico chegou, foi para cima. Ali dentro da área do Atlético, tentou passar essa bola. Juliano! Gol do Juventude! Olha o Caico, ganhou essa bola. Tá legal, veio pra cima, cruzou, pro Nilton, bateu! Gol! Nilton, camisa 11 pro Juventude. Tocou pro Ferreira, viu bem o Marcão, ali no bico da grande área. Fez o levantamento, a tentativa, olha só a chegada! Gol! Camisa 11 para o Atlético. Agora é na raça para ver se consegue pelo menos um empate.
Bola colocada para o Denis Marques, ele tentou, olha só, vai entrar, vai entrar! Atlético! Em Porto Alegre, depois do cruzamento, a bola sobrou para Rafael Sobis fazer Internacional 1-0 sobre o Cruzeiro logo no primeiro minuto de jogo. Escanteio para o Inter e Fernandão completa 2-0. Maldonado levantou a bola na área e Kelly diminuiu para o time mineiro. Jorge Wagner chutou cruzado e Tinga se antecipou a zaga para ampliar. Rafael Sobis entrou na área e tocou para Fernandão concluir 4-1. O Inter agora está em terceiro na tabela. O São Paulo foi a Maringá enfrentar o Paraná, que não perdia há 10 jogos. O goleiro Rogério Ceni abriu o placar numa cobrança de falta. Cicinho cruzou e Lugano mergulhou para ampliar. Cicinho de novo tocou para Amoroso, sozinho fazer. E Aderaldo marcou contra depois da cobrança de escanteio. Final São Paulo, fora da zona de rebaixamento 4, Paraná 0. No Rio, Diego Souza soltou uma bomba na cobrança de falta e acertou o ângulo. Flamengo 1-0 em cima do Figueirense. Renato experimentou de longe e acertou o cantinho. Carlos Alberto diminuiu para o Figueirense. O time catarinense tocou bola à vontade na área do Flamengo e Bruno empatou. Os dois estão na zona de rebaixamento. Em Belo Horizonte, o gol de Rubens Cardoso deu a terceira vitória seguida ao Atlético Mineiro, mas o time ainda está na zona de rebaixamento. Para a Ponte Preta foi a 7ª derrota em 7 jogos. Corinthians e Botafogo se enfrentaram em São Paulo. O lateral Eduardo cruzou para Jô marcar de cabeça. 1-0 Corinthians. Eduardo cruzou de novo, desta vez para Roger ampliar. Na falta para o Botafogo, Juca bateu fraquinho, mas a bola passou por todo mundo e entrou. Depois Ramon, também de falta, empatou. Numa jogada muito disputada na área botafoguense, Rosinei ficou com a sobra e colocou o Corinthians na frente outra vez. Mas Seba entregou o ouro de bandeja para Reinaldo, que driblou o goleiro e empatou 3-3. O Fluminense recebeu o Paysandu e atropelou o lanterna da competição. Petkovic fez o primeiro dele com a camisa tricolor. O lateral Gabriel também marcou. Esse foi o 10º gol dele na competição. Chutão da defesa tricolor. Tuta ganhou a disputa de bola, avançou e encobriu o goleiro. Preto Casagrande acertou um belo chute de fora da área para fazer o 4º do Fluminense. Balão aproveitou o rebote, diminuiu para o Paysandu. Robigol sofreu pênalti, ele mesmo bateu e converteu. Depois de bela jogada de Felipe, Beto encheu o pé. Fluminense 5, Paysandu 2. Na capital cearense, Lúcio chutou firme, 1-0 Fortaleza sobre o Vasco. Robson Luiz encontrou Alex Dias, que empatou. Lúcio, mais uma vez de fora da área, fez um belo gol. Alex Dias respondeu batendo de primeira, 2-2. Foi o 14º gol dele, artilheiro ao lado de Marcinho do Palmeiras. Depois da cobrança de falta, Alan marcou de cabeça. Rinaldo aproveitou a falha da zaga e definiu. Fortaleza 4, Vasco 2. O Santos, novo líder do Brasileirão, recebeu o Curitiba. Léo Lima levantou na área e Geilson abriu o placar. E Geilson recebeu livre para fazer mais um. 2-0, placar final. Em São Paulo, passe de Juninho Paulista para Washington, que dribla 2 zagueiros e toca por cima do goleiro Douglas. Palmeiras 1, Coritiba 0. O empate do Coritiba, lançamento para Capixaba, que se livra do goleiro e toca para o gol vazio. Palmeiras 1, Coritiba 1. No Rio de Janeiro, Souza cobra falta, Klemer sai mal do gol e Obina aproveita de cabeça. Flamengo 1, Internacional 0. Fernandão cruza da direita e o zagueiro Wilson desvia. Flamengo 1, Internacional 1. Morumbi, logo aos 2 minutos, Roger lança Nilmar. Em posição legal, ele bate na saída de Rogério Ceni. Corinthians 1-0. No empate do São Paulo, a jogada é toda de Amoroso, que passa por 2 adversários antes de marcar. 1-1. Diego Tardelli lança Souza, que entre 2 zagueiros toca com categoria. 2-1 São Paulo. Outro perfeito lançamento de Roger. E Rosinei acerta este belo chute cruzado no canto de Rogério Ceni. 2-2. Grande jogada de Souza, que é derrubado por Betão e Marcelo Matos. Pênalti. Gol de Amoroso. São Paulo 3, Corinthians 2.
Em Florianópolis, jogada pela direita e Rodrigo Souto toca de primeira. Figueirense 1, Goiás 0. Adriano escora o cruzamento, 2-0 Figueirense. Pênalti de Aldo em Adriano, gol de Fernandes. Figueirense 3, Goiás 0. Em Fortaleza, Edilson passa pelo zagueiro, mas a bola toca na trave. Na volta, ele mesmo confere. São Caetano 1, Fortaleza 0. A reação do Fortaleza começa com Lúcio, 1-1. Passa por este chute forte de Igor, 2-1. E por Lúcio, que aproveita a falha da zaga. Dribla Silvio Luiz e aumenta, 3-1. Falta cobrada. Silvio Luiz rebate e Fumagalli faz o quarto. Lúcio passa para Rinaldo ampliar a goleada, 5-1. Troca de passes e Edilson diminui. Fortaleza 5, São Caetano 2. No Distrito Federal, Marques cruza e Catanha completa de cabeça. Atlético Mineiro 1, Brasiliense 0. Agora um golaço de bicicleta de Marques, 2-0 Atlético. O time da casa só desconta com este gol contra de Leandro Castan. Atlético Mineiro 2, Brasiliense 1. Clássico carioca no Rio de Janeiro. Alex Dias lança Moraes. O cruzamento para trás chega em Abedi. Vasco 1, Botafogo 0. Ramon cobra falta. Guilherme se antecipa e marca de cabeça. 1-1. Agora Moraes serve o baixinho Romário. Vasco 2-1. Mas Reinaldo recebe, gira e empata. Botafogo 2, Vasco também 2. Em Caxias do Sul, Josiel de cabeça. Juventude 1, Paraná 0. Pênalti em Josiel. Roger cobra. O goleiro desvia. A bola bate na trave e volta para o mesmo Roger. 2-0. Em Belo Horizonte, falta cobrada. Bola na trave e Kelly pega o rebote. Cruzeiro 1, Fluminense 0. Petkovic passa por 2 adversários e dá um toquinho na saída do goleiro. 1-1. Petkovic finta Maurinho e manda de pé esquerdo. 2-1 Fluminense. Petkovic cobra a falta. Igor ajeita e Gabriel faz 3-1 Fluminense. Wagner desconta para o Cruzeiro. 3-2. Pressão total do Fluminense. A defesa do Cruzeiro rebate mal e Beto confere. 4-2. Preto Casagrande cobra a falta. O goleiro solta e Gabriel amplia a goleada. 5-2. Tuta recebe livre e tira do goleiro. Fluminense 6, Cruzeiro 2. O Fluminense é o vice-líder. Em Belém sai o cruzamento rasteiro e Danilo chega antes da zaga. Ponte Preta 1, Paysandu 0. Marco Aurélio cai dentro da área e o juiz marca pênalti. Robson cobra e empata para o Paysandu. 1-1. A virada do Paysandu vem com o Rodrigo. 2-1. Nos acréscimos, Wanderson faz pênalti em Gileno. Rafael empata. Ponte Preta 2, Paysandu 2. Em Curitiba, Jean Carlos bate a falta direto para o gol. Atlético Paranaense 1, Santos 0. Veja que cobrança de falta precisa de Ricardinho. É o empate do Santos, 1-1. Linda tabela de Ricardinho com Kleber. E Ricardinho toca no canto do goleiro, 2-1 Santos. Marcão passa por 2 e Schumacher encobre o goleiro santista, 2-2. O nome do jogo, Ricardinho marca o terceiro dele. Santos 3, Atlético Paranaense 2. Pênalti em Ferreira. Ele mesmo cobra e empata a partida. Santos 3, Atlético Paranaense também 3. O Santos continua na liderança do campeonato. Era pro Gabriel, sobrou pro Arouca. Leandro emendou, bola no meio da área. Gabriel domina, gira, Tuta vai marcar, chutou, é gol. Costurou, passou, ainda o Beto olhou, tentou chutar de longe, voltou, Juan emendou, tudo é gol. Gol! Tuta, de novo faz a festa, a torcida do Tricolor em todo o Brasil. Vai levando pelo meio, Petkovic pediu, passou pela esquerda, dominou. Na frente do André Turato, driblou, passou também pelo Pituco, olha o drible de letra, que lance lindo, que golaço! Golaço, mais um do Petkovic com a camisa do Fluminense. Olha o Jadilson, levou no fundo, cruzou, olha o Souza, bateu! Gol! Souza!
o Márcio, bateu pro gol, que golaço! Gol! É de Márcio Richards, do São Caetano. Robigol, jogada ensaiada, bateu, é gol! Gol! É gol de artilheiro, é do Robson, é do Paysandu. Vai de novo o Papão, Marco Aurélio. Passe pro Luiz Augusto, condição legal para fazer. Gol! Augusto, é do Paysandu aqui em São Caetano. Gols em São Januário, mais bonito foi esse aí, drible de Alex Dias e Antônio Carlos e Abedi aproveita a sobra. O Juventude marca 2 vezes, mas o Vasco marca 5, com direito a gol de Romário e de Alex Dias, que faz o 15º dele e empata com Robson do Paysandu na artilharia do campeonato. Tarde de golaços também em Maringá, tem Juninho Paulista de canhota no ângulo. E Neto deixando o Fabiano no chão. O Paraná não segura o Palmeiras e perde por 3-1. Marcinho marca o 15º gol dele no Brasileiro e também é um dos artilheiros. Rafael Sobis é o nome do jogo em Porto Alegre. Ele marca 2 gols de cabeça e acerta um passe preciso no peito de Fernandão. Internacional 3, Figueirense 0. Gustavo Neri não quer ser segurado por ninguém. Eduardo cobra falta, mas quem fica livre é Marcelo Matos. Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Carlos Alberto garante a festa no Pacaembu. Corinthians 2-0. A Ponte Preta não vencia havia 8 rodadas. Aí pior para o Fortaleza. O time de Campinas abre 2 gols de vantagem com Tico e Isaías. Os cearenses diminuem com Rinaldo, mas a Ponte volta a conquistar 3 pontos. 2-1. Leandro Carvalho e Ricardinho marcam os gols da vitória do Botafogo sobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, 2-0. A bola está no alto, mas Wagner se enrosca com Lugano lá embaixo. Pênalti para o São Paulo. Quem vai bater? Rogério Ceni, 6º gol dele no Brasileiro. O Curitiba empata com Capixaba. Mas aí o São Paulo deslancha, marca 3 vezes e garante a vitória fora de casa, 4-1. Pela Série A, em Campinas, Rissuti bateu o escanteio para a cabeçada de Tico. Ponte Preta 1, Paraná 0, placar final. Em Belém, Robson chutou de fora da área, golaço. Paysandu 1, Juventude 0. Rodrigo tocou para Robson de novo. Este foi o 17º gol dele, que agora é artilheiro isolado do campeonato. Depois da cobrança ensaiada, Jean fez mais um belo gol para o time paraense, que continua na zona de rebaixamento. Paysandu 3, Juventude 0. Em São Paulo, Adriano matou no peito e marcou um bonito gol. Cruzeiro 1, Palmeiras 0. Correia cobrou a falta com categoria, 1-1. André Cunha cruzou e o argentino Gioino virou. Palmeiras 2, Cruzeiro 1. No Rio de Janeiro, o paraguaio Ramírez, estreando no Flamengo, driblou o Triguinho e abriu o placar. 1-0 sobre o São Caetano. Ramírez sofreu pênalti de Thiago. Renato cobrou 2-0 e o Flamengo saiu da zona de rebaixamento. É do Corinthians. Em Florianópolis, gramado pesado por causa da chuva. Nilmar aproveita o rebote para fazer Corinthians 1-0. O Figueirense consegue um empate com Bilu e vira o placar neste chute de Adriano. Mas Gustavo Neri deixa tudo igual. Kleber faz falta em Roger e é expulso. Eduardo, na cobrança, faz um belo gol. Corinthians vice-líder 3, Figueirense 2. No Rio, o Goiás abriu o placar. Souza fez 1-0 no Botafogo com 2 minutos de jogo. O Botafogo começa a reação neste pênalti de André Leome em Guilherme. Ramon cobra e empata. Harley solta a bola e Zé Roberto aproveita o rebote. Zé Roberto faz uma jogada difícil. Quando a bola ia entrando, ele dá um toque para o gol. Botafogo 3, Goiás 1. Em Brasília, Lúcio sofre pênalti de Deda. Rinaldo faz Fortaleza 1, Brasiliense 0. Lúcio dribla o zagueiro e faz 2-0, placar final. No Morumbi, o assistente não vê Amoroso impedido e o São Paulo faz 1-0 no Vasco.
A defesa do Vasco deixa Christian livre. São Paulo 2-0. Alex Dias enxerga Abedi na área e o Vasco desconta. Amoroso, desta vez em posição legal, faz mais um. Agora uma sequência de pênaltis. O primeiro é de Ed Carlos em Alex Dias. O atacante bate bem. Vasco 2, São Paulo 3. O São Paulo teve 2 pênaltis seguidos. No primeiro, Rogério Ceni acerta a trave. No segundo, dá uma paradinha. São Paulo 4, Vasco 2. No Mineirão, Catanha faz 1-0 no Santos. Wesley aumenta com um chute forte. E Rubens Cardoso faz mais um. Atlético 3, Santos 0. Mas o time mineiro continua na zona de rebaixamento. No fim, o jogo foi interrompido por alguns minutos por causa de um buraco no gramado. No Beira-Rio, belos gols. Finazzi, mesmo caído, faz Atlético Paranaense 1, Internacional 0. Renteria chuta forte na trave, mas Ricardinho salva e empata para o Inter. Gol de jogada ensaiada. Jorge Wagner faz Inter 2-1. A bola passa por vários jogadores e Denis Marques empata. Rafael Sobis de virada faz Inter 3, Atlético Paranaense 2. O Inter é o novo líder do Brasileirão. No Ceará, Ricardinho dribla o adversário e marca da meia-lua. Internacional 1, Fortaleza 0. Agora, Ricardinho passa para Rafael Sobis, 2-0 Internacional. Lúcio completa o cruzamento e diminui para o Fortaleza, 2-1 Internacional, que confirma a liderança com 50 pontos. Em São Caetano do Sul, apenas um gol, marcado por Fernandes, definiu a vitória do Figueirense sobre o São Caetano, 1-0. Em Curitiba, Borges leva vantagem na dividida, a sobra é de André Dias, Paraná 1, Brasiliense 0. Há muito ele não fazia gol, Marcelinho Carioca empata para o Brasiliense, 1-1. Mário César, de fora da área, coloca o Paraná de novo em vantagem, 2-1. A zaga do Brasiliense corta mal e Sandro aproveita, 3-1 Paraná. E tem mais, no cruzamento para a área, o artilheiro Borges, de cabeça, encerra a goleada. Paraná 4, Brasiliense 1. Em Goiânia, Rony faz de cabeça, Goiás 1, Paysandu 0. Souza domina dentro da área e não perde, 2-0 Goiás. Alexandre Fávaro rebate o chute de Jadilson, melhor para Souza, 3-0 Goiás. Balão toca para Rodrigo descontar, Goiás 3-1. Jorge Muti recebe o toque na esquerda e fecha a goleada, Goiás 4, Paysandu 1. Em Belo Horizonte, Cruzeiro e São Paulo, Alexandro dribla na entrada da área e Kelly chuta no meio do gol. Diego leva melhor na disputa com o Rogério Ceni e Kelly marca, 2-0 Cruzeiro. Flávio desconta para o São Paulo, 2-1. Cicinho cruza, Josué ganha de cabeça e a bola sobra para Christian empatar o jogo. Aí Maldonado empurra e derruba Christian dentro da área, pênalti. Rogério Ceni desempata, São Paulo 3, Cruzeiro 2. Em Volta Redonda, Preto Casagrande manda para a área e Tuta converte, Fluminense 1, Flamengo 0. Falta fora da área, mas o árbitro dá pênalti de Romeu em Jonatas. Renato empata o clássico carioca, 1-1. Petkovic lança Tuta, que desempata para o Fluminense, 2-1. Aí novo empate do Flamengo, Diego Souza chuta da risca da área e deixa tudo igual. Fluminense 2, Flamengo também 2. Em Santos, Zé Elias levanta para a área e Frontini acerta a cabeçada. Santos 1, Palmeiras 0. Pressão do Palmeiras, Pedrinho cruza, Daniel tenta dominar, mas é Marcinho quem ajeita e faz de pé esquerdo, 1-1. Paulo César cruza, o goleiro Sérgio falha e Basílio acerta de cabeça. Santos 2, Palmeiras 1. Na cobrança desse escanteio, como nós vamos ver, o próprio Roger é quem bate. E o Hugo nem sai do chão. Só escora. A defesa do Atlético marcou muito mal nesse primeiro tempo. Marcava mal aqui na cobertura ao Zé Antônio, que atuou improvisado como ala direita, e marca mal na área. Tanto que o Hugo não sai do chão para fazer um gol que trouxe justiça ao placar. O Marque teve uma ótima atuação, foi um dos melhores jogadores do Corinthians. E o Atlético Mineiro começa a crescer quando esses jogadores entram. Primeiro o Fábio Baiano, que vai tocar lá para o Euler. E o Euler, na sua única jogada, cruza para o Marques fazer o gol. Além disso, o Atlético Mineiro não fez rigorosamente nada na partida.
Mas o Atlético não tem nada a ver com a imprecisão do Corinthians. Havia uma suspeita de impedimento que não havia. Posição legal do Marques. Fez a virada, buscava o Deni Marques. Olha só essa chegada do Evandro, foi pro chão. Tá marcado o pênalti. Aos 2 minutos do primeiro tempo. Tá autorizado, foi o Ferreira para a batida. Gol do Atlético. Ferreira, camisa 8, de pênalti para a festa do torcedor rubro-negro. Veja de novo a batida do Ferreira. O Max ainda tocou na bola, mas não deu para ele. Rapidez teve o Atlético aos 2 minutos. Fez um gol. Olha só essa bola. Colocada para o Finazzi. Lá na área. Bateu! Gol! Finazzi para o Atlético. Aos 39 minutos do primeiro tempo. Em Campinas, Zé Carlos recebeu, limpou e fez. Ponte Preta 1-0 em cima do Cruzeiro. O empate veio com o Martinez, que cobrou bem a falta. Elson girou e arriscou de fora da área. Um golaço. Novo empate do Cruzeiro. O juiz marcou pênalti em Weldon. Kelly bateu forte no meio. Vira. Weldon entrou na área e cruzou. A bola bateu na zaga, na trave e, por último, em Alexandro. Final, Cruzeiro 3, Ponte 2. O time mineiro quebrou a série de 5 derrotas seguidas. Em Florianópolis, Michel Bastos cobrou falta e a bola passou rasteira por todo mundo. 1-0 Figueirense sobre o Atlético Paranaense. De novo Michel Bastos, agora com um gol olímpico. A bola passou entre o zagueiro e o goleiro Diego. 2-0 Figueirense. De Caio para Reinaldo, de Reinaldo para Caio, que acertou uma bomba do meio da rua. Curitiba 1-0 no Vasco, em Curitiba. Caio recebeu na área e definiu. 2-0, placar final. No último jogo do técnico Márcio Bittencourt, no comando do Corinthians, o lateral Leonardo Moura do Flamengo deu um presente para Nilmar, que fez o primeiro do Corinthians. Obina invadiu a área e cruzou. Renato ajeitou para Felipe Gabriel empatar. Teves recebeu de Hugo e tocou na saída do goleiro Diego. E Teves fez mais um. Ele arrancou pela esquerda, limpou a jogada e chutou. Final, Corinthians, vice-líder 3, Flamengo 1. Em São Paulo, Palmeiras e Goiás. André Cunha rolou para trás e Juninho bateu firme. 1-0 para o time paulista. De novo André Cunha pela direita. Ele cruzou e Diego ampliou de cabeça. O Goiás descontou com André Dias, que se antecipou ao goleiro. Washington recebeu na entrada da área, bateu cruzado e o goleiro Arley aceitou. 3-1 Palmeiras. Em Belo Horizonte, Helder Granja tocou para Tinga, que chutou forte para fazer. Internacional 1-0 no Atlético Mineiro. Rodrigo Fabre cobrou falta e a bola bateu na trave antes de entrar. Final, 1-1. O empate mantém o Galo na zona de rebaixamento e o Inter na liderança pela terceira rodada seguida. Fluminense e Santos. Paulo César bateu escanteio e Luiz Alberto subiu para abrir o placar. Santos 1-0. Novo escanteio, novo gol do Santos, desta vez de Ávalos. Reação do Fluminense, Arouca arriscou de longe. A bola desviou na zaga e tirou o goleiro Saulo da jogada. Petkovic chutou de fora da área e acertou no ângulo. Tudo igual, 2-2. Kleber chutou cruzado e o xará Kleber, goleiro tricolor, espalmou e Basílio agradeceu. Num chute com cara de cruzamento, Leandro pegou o Saulo adiantado. Já nos acréscimos, Tuta encontrou Gabriel, que com categoria encobriu o goleiro. Final, Fluminense, terceiro colocado, 4, Santos, 3. Danilo recebeu de Christian e fez São Paulo 1, Paysandu 0 no Morumbi. Lançamento de Souza, Kleber cortou errado e a bola sobrou para Christian aumentar. Cicinho cobrou escanteio e Luciano fez o terceiro. Balão invadiu a área e diminuiu para o Paysandu. Danilo ajeitou a bola e chutou forte. 4-1 e sexta vitória consecutiva do São Paulo. O Paysandu continua em último. O São Caetano saiu na frente do Brasiliense na capital federal com Gustavo.
Bom lançamento de Vampeta e Igor deixou tudo igual, 1 a 1. O Fortaleza recebeu o Paraná e saiu na frente com o Rinaldo. O Paraná empatou com o chute forte de Sandro. Éder tocou e Borges virou para o time paranaense. Guaru bateu escanteio e Pierre fez contra, 2 a 2. Pela Série A, jogo com portões fechados no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Diego cruzou, Vando tocou para o meio e Alexandro marcou. Cruzeiro 1, Juventude 0. Pênalti de Lauro em Vando. Kelly fez Cruzeiro 2 a 0. Em Goiânia, Souza chutou na trave. Kleber Gaúcho cruzou, Rony ajeitou e Paulo Baier fez Goiás 1, Ponte Preta 0. André Leone cortou mal e Tico empatou para a Ponte Preta. Rony fez a jogada e o gol foi de Souza. Goiás 2 a 1. Dodô fez linda tabela com Paulo Baier e ampliou 3 a 1. De novo, gol de Dodô. Goiás 4, Ponte Preta 1. No clássico paranaense, André Dias driblou Reginaldo Nascimento e fez Paraná 1, Curitiba 0. Ricardinho cobrou escanteio e Anderson empatou. Douglas Peruíbe driblou 3 jogadores, sofreu falta, mas a bola ficou limpa para Caio. Curitiba 2 a 1. O goleiro Douglas cortou o cruzamento e Mário César fez um bonito gol, 2 a 2. Mário César cobrou falta, a bola bateu em Borges e entrou. Paraná 3, Curitiba 2. O Paysandu jogou com o Figueirense com portões fechados no estádio da Curuzu e saiu na frente com Rodrigo. Robson tocou para Luiz Augusto aumentar. Edmundo bateu escanteio e Kleber diminuiu. Robson arriscou e Edson Bastos aceitou. Foi o 18º gol do artilheiro do campeonato. Paysandu 3, Figueirense 1. São Caetano e Atlético Mineiro jogaram no ABC. Claudecir fez 1 a 0 para o time paulista. Márcio Richards bateu a falta e de novo Claudecir, 2 a 0. Agora Alessandro fez a jogada e rolou para o gol de Márcio Richards. O time mineiro diminuiu com esse belo toque de Wesley. São Caetano 3, Atlético Mineiro 1. Tem trabalho para bater o Brasiliense por 3 a 2. Fabrício recua mal a bola. Alex Oliveira se antecipa, dribla e rola para Igor marcar. Roger arrisca de longe e o goleiro Eduardo não segura. Depois da cobrança de escanteio, Wesley cabeceia e faz 2 a 1 Corinthians. Eduardo erra feio e a bola sobra para Rosinei, 3 a 1. Igor chuta, a bola bate na zaga e Alex Oliveira diminui para o Brasiliense. Final, Corinthians 3, Brasiliense 2. Internacional e Fluminense no Beira-Rio. O colombiano Renteria chuta forte e faz Inter 1 a 0. Cobrança de falta para o Fluminense, Rodrigo Tiuí empata. Juan encontra Gabriel livre na área, 2 a 1. Só que no fim do jogo, Jorge Wagner mostra precisão na falta e deixa tudo igual. No Rio, o São Paulo sai na frente do Botafogo. Danilo cruza para Christian completar de peito. Caio de cabeça e empata para o time carioca. O Atlético Paranaense não tem problemas para vencer o Flamengo. Jean Carlos cobra falta na área. A bola passa por todo mundo e entra. O colombiano Ferreira domina a bola na entrada da área e chuta forte para fechar o placar. Final, Atlético 2, Flamengo 0. Goiás pegou o Curitiba lá na capital paranaense e venceu com 2 gols de Rodrigo Tabata. O primeiro meio de costa só com um toquinho e o segundo um golaço. Rodrigo Tabata, o nome do jogo. Goiás 2, Curitiba 0. O Santos recebeu o São Caetano na Vila Belmiro e mandou bem. O Wendel fez 1 a 0. Tá vendo o Giovani sozinho aqui pela esquerda? O Heleno também viu e passou a bola. O craque do Santos esperou chegar bem pertinho e marcou o segundo. Giovani, Santos 2, São Caetano 0. A Ponte Preta recebeu o Juventude em Campinas. Josiel botou o Juventude na frente, 1 a 0. Mas a Ponte virou o jogo com os gols do Evando e do Galeano. Ponte Preta 2 a 1. O primeiro chute a queima-roupa, o goleiro Lauro defendeu. Mas aí a defesa cortou mal e no segundo chute, gol do Daniel, do Juventude, 2 a 2. Mas Piá, de cabeça, garantiu a vitória do time da casa. Ponte Preta 3, Juventude 2. Atlético Mineiro e Paraná em Belo Horizonte. Pênalti para o Galo com 30 segundos de jogo. Rodrigo Fabre bateu, Flávio defendeu, mas o juiz mandou voltar a cobrança porque o goleiro se adiantou. Muito bem. Mas aí o Rodrigo bateu de novo, Flávio defendeu de novo e de novo o goleiro se adiantou. Só faltou a arbitragem ter coragem para mandar voltar a cobrança de novo.
E como fez falta esse golzinho pro Atlético, porque o Paraná venceu a partida com um golzinho. Neguete de cabeça, Paraná 1, Atlético Mineiro 0. Em Florianópolis, Figueirense e Botafogo, belo lançamento de Edmundo para Alessandro, que marca. Figueirense 1, Botafogo 0. Em São Paulo, Palmeiras e Paysandu, nessa jogada de Marcinho, Joino faz Palmeiras 1-0. Reação do Paysandu, Robson toca e o Rodrigo bate cruzado, 1-1. Agora o gol da virada, Luiz Augusto, 2-1 Paysandu. O Palmeiras empata com Varley, que aproveita o cruzamento, 2-2. Pedrinho cruza e Daniel desempata, 3-2 Palmeiras. É também de cabeça que o Washington faz, Palmeiras 4-2. E Juninho Paulista, 5-2. O Paysandu diminui com balão, que entra pela esquerda e chuta. Palmeiras 5, Paysandu 3. No Ceará, Alain Bahia completa de cabeça, Atlético Paranaense 1, Fortaleza 0. Aloysio toca e Danilo amplia, 2-0 Atlético. Dagoberto dribla o adversário e faz o terceiro. Pressão do Fortaleza e Alex Afonso aproveita a rebatida e faz o gol do Fortaleza, 3-1. Marcão cruza e Finazzi faz. Atlético Paranaense 4, Fortaleza 1. São Januário, no Rio de Janeiro, Vasco e Cruzeiro, Romário de cabeça, 1-0 Vasco. Alexandre empata também de cabeça, 1-1. Romário é derrubado na área, pênalti. Ele mesmo cobra e faz Vasco 2, Cruzeiro 1. Bela jogada de Alex Dias, que entra pela direita e chuta. Vasco 3-1. Toque na mão de Vergara, pênalti. Kelly cobra, 3-2. O Cruzeiro pressiona, a bola bate na trave e Diego empata. Vasco 3, Cruzeiro 3. Em Porto Alegre, Internacional e São Paulo. Fernandão faz 1-0 para o Internacional. Ataque pela direita, Fernandão se antecipa e faz mais um, 2-0 Inter. Outro cruzamento pela direita, Tinga cruza e Rafael Sobis faz. Internacional 3, São Paulo 0. No Distrito Federal, Brasiliense recebe o Flamengo. Josafá de cabeça, 1-0 Flamengo. Marcelinho Carioca cobrando falta, empata, 1-1. Bela troca de passes do Flamengo e Marcelo de peixinho faz 2-1 Flamengo. Renato chuta forte na entrada da área, 3-1. Outra falta e outra vez Marcelinho Carioca. Flamengo 3, Brasiliense 2. Em Volta Redonda, Roger ajeita e Gustavo Neri faz. Corinthians 1, Fluminense 0. Belo lançamento de Roger para Gustavo Neri, que toca por cima do goleiro. Corinthians líder 2, Fluminense 0. O Goiás recebeu o Vasco e o atacante Souza deixou a equipe em vantagem logo aos 3 minutos de jogo, 1-0. Alex Dias recebeu de Robson Luiz e chutou rasteiro para empatar, 1-1. 2 minutos depois, Souza girou na frente do zagueiro Fábio Braz e marcou o segundo dele na partida, Goiás 2-1. O terceiro saiu numa jogada de sorte do atacante Rony. A bola sobrou para ele dentro da área, que acertou o ângulo do goleiro vascaíno. O Vasco diminuiu no fim do primeiro tempo. O zagueiro chileno Vergara nem precisou subir para fazer. Paulo Baier tocou e Rony marcou o quarto. O árbitro Paulo Henrique Godoy Bezerra marcou pênalti de Júlio Santos em Romário. Ele mesmo cobrou e fez o terceiro. Final Goiás, segundo colocado 4, Vasco 18º 3. O Paraná saiu na frente contra o Fluminense em Curitiba. Éder foi o último a tocar na bola. O time da casa aumentou no início do segundo tempo com André Dias. Edinho fez o terceiro. Falta do goleiro Darcy em Rodrigo Tiuí. O lateral Gabriel cobrou o pênalti e diminuiu para a equipe carioca. Éder lançou e Borges fez o quarto. Sandro marcou o quinto para o Paraná e entrou para a história do Campeonato Brasileiro ao fazer o milésimo gol da competição. A defesa do Fluminense falhou e Borges fechou o placar. Final Paraná, quinto colocado 6, Fluminense, que faz a 6ª melhor campanha, 1.
Na Arena da Ilha, Marcinho Guerreiro fez o primeiro do Palmeiras contra o Botafogo. Pênalti de Lopes em Ricardinho. Alex Alves cobrou e empatou, 1-1. Marcinho usou a cabeça e deixou o Palmeiras novamente em vantagem. Final, Palmeiras, o quarto melhor time do Brasileiro, 2. Botafogo, 12º, 1. O Cruzeiro recebeu o Figueirense e Adriano marcou o primeiro para os mineiros aos 10 minutos. 4 minutos depois, Kelly não teve dificuldade para aumentar, 2-0. Kelly tabelou com Alexandro e pegou o rebote do goleiro Gustavo, 3-0. O quarto veio nesta rápida jogada com Alexandro, Cruzeiro 4-0. Em Caxias do Sul jogaram Juventude e Santos. Luiz Alberto cortou o cruzamento com a mão e o árbitro Elvésio Zequeto marcou pênalti. Caico chutou e mandou a bola por cima do gol. A resposta santista veio nesta jogada. A bola sobrou para o atacante Cláudio Pitbull, 1-0 Santos. Luiz Alberto errou novamente. O zagueiro não conseguiu dominar e Emilton empatou, 1-1. Caico virou a partida e se redimiu do pênalti perdido, 2-1 Juventude. Emilton, de cabeça, fez o terceiro. Final, Juventude 3, Santos 1. Em São Paulo, cobrança de falta ensaiada. Eduardo chutou, Bosco deu rebote e Rosinei fez. Corinthians 1, Fortaleza 0. Rosinei disparou no meio de campo, avançou e chutou forte. Corinthians 2-0. Carlos Alberto marcou o terceiro, 3-0. O Corinthians segue líder do campeonato. Em Goiânia... No Morumbi, troca de passes entre Josué, Mineiro, Amoroso e arremate de Mineiro. São Paulo 1, Ponte Preta 0. Cruzamento da esquerda, Mineiro não pega. Christian domina e gira para marcar. 2-0 São Paulo. A zaga do São Paulo se confunde. A bola sobra para Tico. Ele avança, cruza e Fabão tenta cortar e faz contra. 2-1. Renan atrasa mal. Zé Carlos invade a área, divide com Rogério Ceni e leva melhor. 2-2. Júnior de pé direito e de fora da área solta a bomba para fazer São Paulo 3, Ponte Preta 2. Em São Caetano do Sul, Edilson toca para Márcio Mexerica bater cruzado. São Caetano 1, Internacional 0. Ataque do Internacional. Silvio Luiz solta o chute de Fernandão e Rafael Sobis empata para o Internacional 1-1. No Rio de Janeiro, Wesley cobra falta e vence o goleiro Diego. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0. Escanteio cobrado. Confusão na área e Diego Souza pega a sobra para empatar 1-1. Wesley rola e Edilson manda no meio da barreira. Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Em Curitiba, Jean Carlos marca Atlético Paranaense 1, Brasiliense 0. Jean Carlos levanta a bola para a área e Danilo escora de cabeça, 2-0. Lima conclui o cruzamento de Marcão, 3-0. Jean Carlos cruza, Lima recebe e fecha a goleada. Atlético Paranaense 4, Brasiliense 0. Em Belém, chute de Caio. O goleiro dá o rebote e Reinaldo completa com estilo. Curitiba 1, Paysandu 0. O empate do time da casa vem com Rafael Moura, que toca na saída do goleiro. 1-1. A virada surge nos acréscimos. Tinha cobra falta no canto. Paysandu 2, Curitiba 1. Em Caxias do Sul, Roger cruzou e Índio tocou de cabeça para Enilton fazer Juventude 1, Fluminense 0. O árbitro Alício Pena Júnior deu pênalti de Marcão e Enilton. O próprio Enilton cobrou Juventude 2-0. Depois do cruzamento de Gabriel, Adriano Magrão fez para o Fluminense. E Adriano Magrão empatou a partida 2-2. Lauro de cabeça deixou os gaúchos novamente na frente. Mas Lene de longe e Petkovic viraram o jogo. Fluminense 4-3, final. No Rio, Edmundo recebeu na área, passou por Abedi e marcou um golaço. Figueirense 1, Vasco 0. Fernandinho cruzou e Alex Dias empatou. 19º gol dele no campeonato, artilheiro do Brasileirão. Depois da jogada individual de Edmundo, Adriano fez o gol para os catarinenses. Fernandinho recebeu de Alex Dias e empatou novamente. Márcio Martins cruzou, a bola bateu em Fernandinho e entrou, o Figueirense 3-2. Bruno sofreu pênalti de Adriano, Romário cobrou, final 3-3. Em Belo Horizonte, Bill cruzou, Emerson ajeitou de cabeça e Zé Roberto completou. Botafogo 1-0 no Cruzeiro. Adriano empatou a partida.
Diego recebeu na entrada da área e bateu no canto. Cruzeiro 2-1. Rafael Marques chutou, a bola desviou em Argel e entrou. 2-2, placar final. Em Santos, Giovani lança Cláudio Pitbull, que bate no canto de Fábio Costa. Santos 1, Corinthians 0. Falta cobrada por Coelho e Betão sobe para empatar de cabeça, 1-1. Agora Paulo César levanta para a área e Luciano Henrique também de cabeça desempata, 2-1 Santos. Coelho cruza, Rosinei desvia e Saulo defende parcialmente. Nilmar empata de novo, 2-2. Jogada de ataque do Corinthians. Carlos Alberto acerta a trave e no rebote, Zé Elias empurra Nilmar dentro da área. Pênalti. Carlos Alberto dá a vitória para o Corinthians, 3-2. Pouco tempo depois do terceiro gol do Corinthians, a torcida invade o gramado. Muita confusão. A partida é interrompida aos 44 minutos do segundo tempo. O árbitro quase é agredido se um torcedor não fosse contido pelos PMs. Kleber Wellington Abad decide encerrar a partida por falta de segurança. Mais um problema para a Justiça Desportiva resolver. Série A. Rinaldo bateu de longe e fez Fortaleza 1-0 sobre o Paysandu, na capital cearense. Robson marcou o 19º gol dele e alcançou Alex Dias do Vasco na artilharia do campeonato. Depois do cruzamento, Balão virou o placar. Paysandu 2, Fortaleza 1. No Distrito Federal, Marcelinho cruzou e na falha do goleiro Fabiano, a bola entrou. Gol da vitória do Brasiliense sobre o Juventude. Em Volta Redonda, estado do Rio, Alex Alves cobrou o escanteio e Reinaldo marcou Botafogo 1, Fluminense 0. Petkovic bateu falta e Gabriel Santos empatou. Juca tocou e Reinaldo fez o segundo dele e do Botafogo. Pênalti de Max em Tuta. Gabriel bateu 2-2. Gabriel tocou de calcanhar. Tuta marcou de novo e garantiu a vitória. Fluminense 3, Botafogo 2. Em Florianópolis, Neguete marcou gol contra e pôs o Figueirense na frente do Paraná. Adriano tocou e Edmundo fechou o placar. Figueirense 2, Paraná 0. Clássico na capital paranaense, Lima entrou na área e fez Atlético 1, Coritiba 0. Depois do escanteio, Thiago cortou mal e Marcelo Piabiru deixou tudo igual. Jean Carlos levantou na área e Paulo André marcou o gol da vitória. Atlético 2, Coritiba 1. Corinthians marcou o primeiro. Tevez entrou na área driblando e fez um belo gol. Corinthians 1-0. Marcinho Guerreiro tocou para Diego Souza, que foi derrubado dentro da área. Pênalti para o Palmeiras. Juninho bateu bem no ângulo e empatou a partida. Final, Corinthians líder isolado 1, Palmeiras 1. Internacional e Vasco em Porto Alegre. Rafael Sobis tentou cruzar, mas fez um belo gol. Inter 1-0. No segundo tempo, Gavilã tocou para Rafael Sobis entre os zagueiros do Vasco e ele fez o segundo do Inter, 2-0. O Vasco diminuiu com este gol de cabeça marcado por William. Mas no final apareceu a marca do artilheiro, Fernandão, Inter 3, Vasco 1. Clássico no Mineirão, Diego fez o cruzamento da direita, bola na cabeça de Adriano para marcar Cruzeiro 1, Atlético 0, placar final. Flamengo e São Paulo na Ilha do Governador, cobrança de escanteio, o zagueiro Ed Carlos fez 1-0 para o São Paulo. O Flamengo empatou, Renato cruzou e Josafá fez 1-1. Mais um escanteio e mais um gol de cabeça de Ed Carlos, São Paulo 2-1. Cruzamento da esquerda, o zagueiro Renato falhou, mas Amoroso não. São Paulo 3, Flamengo 1. Thiago se livrou do zagueiro e fez São Paulo 4-1, não perca a conta. Thiago chutou na trave, Mineiro estava lá para fazer o quinto gol tricolor. E para fechar a goleada, um chute de Souza de fora da área. Final, Flamengo 1, São Paulo 6. Em Campinas, Ponte Preta e São Caetano, que saiu na frente com este gol de Zé Luiz. Isaías empatou para Ponte Preta, 1-1. Pingo recebeu pelo meio e fez São Caetano 2-1. Na Vila Belmiro, Santos de Goiás, que saiu na frente com um gol de Jorge Muth. Luciano Henrique recebeu o lançamento, entrou na área e empatou a partida. Santos 1, Goiás 1. Em São Caetano do Sul, Thiago toca para Edilson, que deixa a Somália livre. E ele marca com categoria. São Caetano 1, Fluminense 0.
Jean bate a falta na cabeça de Somália que completa. São Caetano 2-0. Petkovic cobra a falta e Marcão desvia. 2-1. Adriano Magrão lança Arouca que chuta cruzado e empata. São Caetano 2, Fluminense também 2. Em Taguatinga, Kleber cruza e Souza se antecipa. Goiás 1, Brasiliense 0. Escanteio cobrado e gol do zagueiro Júlio Santos. Goiás 2-0. Agora o escanteio é para o time da casa. E Dil diminui. Goiás 2, Brasiliense 1. Do brasileiro, em São Paulo, líder Corinthians venceu mais uma. Nilmar chutou e Teves marcou 1-0 sobre o Paraná. Na capital cearense, Zunil Paulista tabelou com Marcinho e fez Palmeiras 1-0 no Fortaleza. Igor chutou, Marcos deu rebote e Rinaldo empatou 1-1. Clássico no Rio de Janeiro, Wagner Diniz cruzou e Júnior Baiano marcou com o peito. Mas o árbitro deu gol de Wagner Diniz, Vasco 1, Flamengo 0. Cruzamento na área, Romário chutou fraco. A bola bateu em Augusto Recife e entrou 2-0. Felipe Gabriel pegou mal na bola e depois do desvio em Abedi, o paraguaio Ramírez diminuiu para o Flamengo, Vasco 2-1. Em Curitiba, o jogo dos Atléticos. Evandro, em impedimento, marcou o primeiro do time paranaense. A bola bateu em Aloísio e Alain Bahia fez Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 0. Em Belo Horizonte, Ceará cruzou para Rafael Moura, Paysandu 1, Cruzeiro 0. Outro cruzamento de Ceará para Rafael Moura, 2-0. Alexandro deu um bonito drible e diminuiu para os mineiros. Diego cabeçou de costas e empatou 2-2. A virada veio com essa cabeçada de Alexandro, 3-2. Daniel Moraes marcou mais um para o Cruzeiro, 4-2. Pênalti de Maldonado em Rafael Moura, que fez o terceiro dele, Cruzeiro 4, Paysandu 3. Em Florianópolis, Alexandre teve sorte, fez um bonito gol pelo Figueirense contra a Ponte Preta. Michel Bastos cruzou para Alessandro, 2-0. Bilu dominou e chutou de fora da área, 3-0. Alessandro encerrou a goleada, Figueirense 4, Ponte Preta 0. Em Caxias do Sul, Rafael Sobis aproveitou o rebote e fez Internacional 1, Juventude 0. Enilton cruzou e Zé Carlos empatou. Vinícius desviou a bola com o braço, pênalti. Enilson cobrou e fez Juventude 2, Internacional 1, placar final. No Rio de Janeiro, Caio matou no peito e abriu o placar para o Botafogo contra o Coritiba. Alex Alves ampliou, final Botafogo 2, Coritiba 0. Morumbi, Renan marcou contra, Santos 1, São Paulo 0. Rogério Ceni cobrou a falta na barreira. O Santos recuperou a bola e foi tocando até chegar no gol sem goleiro. Geilson foi quem marcou, Santos 2-0. Quem cobrou a falta desta vez foi Fabão. Amoroso dividiu com o goleiro e diminuiu. São Paulo 1, Santos 2, placar final. André Turato, pé direito, um foguete, a bola bateu no Kleber, entrou. Gol! Tem o Juan ali ao lado dele, Petkovic bateu pro gol, a bola sobrando a gol. Gol! Autorizada a cobrança, Coelho vem para a batida, segunda trave, olha o desvio! Gol do Corinthians! Carlos Alberto! Cobrança milimétrica do Coelho. Danilo pode até bater. Diante do Wesley, fez a finta, foi para travar a jogada Marcelo Matos. E aí na sequência o pênalti. Autorizado, lá vem o Amoroso, vai bater, perna direita, lá vem a batida! Gol do São Paulo! Raposa vem pra cima, a bola chega ali no Diego, olha só essa devolução. Veja que perigo, Kelly de longe, bateu! Cruzeiro, aos 8 minutos e meio do primeiro tempo, Kelly, camisa 10, veja aí de novo.
colocada na área, cabeçada, olha só, pode entrar, pode entrar! Gol do Cruzeiro! Diego bota pra dentro, faz o segundo do time mineiro. Depois da cobrança do escanteio, 2 para o Cruzeiro, 0 para o Coritiba. O toque ali para o Kelly. Olha o Kelly, trabalhou com o Adriano, bateu! Gol do Cruzeiro! Adriano, um bonito gol no Couto Pereira. Tem 3 o Cruzeiro, 0 o Coritiba no Couto Pereira. E ali a bola está sobrando com Fernandão. Vai cruzamento para a área, fechou, Tinga, bateu! Gol do Inter! Tinga fechando bem para fazer de cabeça no primeiro minuto do segundo tempo. O Inter sai na frente aqui no Serra Dourada. Wagner. Em São Paulo, reencontro do atacante Edmundo com o goleiro Marcos acaba em pênalti. Edmundo bate e põe o Figueirense em vantagem. Baiano cobra a falta para o Palmeiras, Gustavo dá rebote e Gioino completa, 1-1. O Palmeiras desempata, Juninho dá o passe e Baiano manda no canto, 2-1. No chute de Bruno, Baiano toca a mão na bola para evitar o gol, pênalti. De novo, Edmundo na cobrança, Palmeiras 2, Figueirense 2. Em Belo Horizonte, Catanha faz o primeiro gol do Atlético Mineiro diante do Fortaleza, 1-0. Agora é Ramon quem dá o toque por cobertura e Catanha amplia para os mineiros, 2-0. O Fortaleza reage, Igor bate a falta, Diego não segura e Alan desconta, 2-1. Mais uma vez o goleiro do Atlético dá rebote, aí Fumagalli empata o jogo. O terceiro sai no chute de Igor, que desvia em Alex e garante a vitória do Fortaleza de virada no Mineirão, 3-2. Em Caxias do Sul, Juventude e Flamengo, Antônio Carlos cruza e conta com a ajuda do goleiro Diego, 1-0 Juventude. Lauro lança, Marcelinho deixa passar e Caico faz 2-0 para os gaúchos. A reação do Flamengo, o juiz dá pênalti de Juliano em Jusafá. Renato bate e desconta, 2-1. O empate sai logo depois, a jogada é pela direita. Fabiano Oliveira cruza, a bola bate na zaga e na sobra Júnior empata. Flamengo 2, Juventude também 2. No Rio de Janeiro, Geilson faz o gol de número 11.000 na história do Santos, 1-0 contra o Vasco. Romário empata cobrando falta, 1-1. Wagner Diniz derruba Basílio dentro da área, pênalti. Ricardinho converte, 2-1 Santos. Geilson recebe o lançamento, tenta o gol, mas na sobra é Basílio quem manda com estilo. Santos 3, Vasco 1. Em Curitiba, com 1 minuto de jogo, Somália marca de cabeça, São Caetano 1, Paraná 0. O gol não vale, porque 2 minutos depois, um apagão interrompe a partida, que vai ser disputada novamente às 4 da tarde, com portões abertos. Em Campinas, Juca acerta uma bomba nesta cobrança de falta. É o gol do jogo. Botafogo 1, Ponte Preta 0. Em São Paulo, Amoroso toca de calcanhar e Cicinho bate no canto. São Paulo 1, Brasiliense 0. Dida recebe o lançamento, cruza e Igor pega de primeira, 1-1. Agora o lance é bem parecido. Igor recebe livre e vira. Brasiliense 2, São Paulo 1. Em Volta Redonda, Aloísio recebe lançamento de Evandro, passa pelo zagueiro, pelo goleiro e marca. Atlético Paranaense 1, Fluminense 0. 1 minuto depois, Petkovic encontra Juan, que cruza e Rodrigo Tiwi cabeceia no canto esquerdo de Thiago Cardoso. É o empate do Fluminense, 1-1. Petkovic bate escanteio e na confusão Lima faz contra. Fluminense 2, Atlético 1. De novo Petkovic bate escanteio, Igor desvia e Tuta completa de cabeça. Fluminense 3-1. Radamés dá um toque de letra, o goleiro espalma e Tuta fecha a goleada. Fluminense 4, Atlético Paranaense 1.
Em Belém, Teves tabela com Nilmar, que estava em posição irregular. Ele recebe de volta e toca na saída do goleiro Alexandre Fávaro, Corinthians 1, Paysandu 0. Gustavo Neri inicia o contra-ataque. Teves cruza e Rosinei só tem o trabalho de tocar para a rede e definir a vitória do Corinthians. 2-0 contra o Paysandu. Por causa do apagão de ontem, Paraná e São Caetano jogaram de novo esta tarde em Curitiba e com muita chuva. Zé Luiz bate a falta, a barreira desvia e Edilson manda no canto. São Caetano 1-0. Jean cobra o escanteio e Zé Luiz sobe para completar de cabeça. 2-0 São Caetano. A bola bate nas costas do zagueiro Rafael Mussamba e sobra livre para Edilson concluir de pé esquerdo. 3-0. No segundo tempo, Borges recebe cruzamento, domina e gira no canto de Silvio Luiz. São Caetano 3, Paraná 1. Em Porto Alegre, Ricardinho é derrubado por Douglas Peruíbe, pênalti. Fernandão desloca o goleiro, Internacional 1, Curitiba 0. O colombiano Renteria arrisca de longe, a bola toca no zagueiro e engana o goleiro, 2-0. Cruzamento para a área, Maia leva melhor sobre Helder Granja na cabeçada e diminui, 2-1. Boa jogada do Curitiba que termina com um chute de Ricardinho de longe, 2-2. Pressão total, o goleiro rebate e outra vez Renteria desempata. Internacional 3, Curitiba 2. O time gaúcho assume a vice-liderança com 62 pontos, 8 a menos que o líder Corinthians. Série A em Florianópolis, Enilton desviou para o gol. Juventude 1-0 no Figueirense. Adriano chutou sem ângulo e o goleiro Fabiano falhou, 1-1. Edmundo tabelou com Adriano e tocou no canto, Figueirense 2-1. E Nilton de cabeça empatou novamente, 2-2. Michel Bastos cobrou a falta e Rafael espalmou. Depois do rebote, a bola sobrou para Adriano marcar para os catarinenses. Edmundo cobrou o escanteio, Jardel cortou mal e Rafael não conseguiu evitar o quarto gol do Figueirense. Pênalti de Marquinhos Paraná em Enilton. Ele cobrou e marcou para o Juventude. Ficou assim, Figueirense 4, Juventude 3. No Castelão, Dodô fez Goiás 1, Fortaleza 0. Amaral se livrou da marcação e depois foi derrubado por Luciano Almeida. Rinaldo cobrou o pênalti e empatou para o Fortaleza, 1-1 final. Corinthians e Vasco ficam no 1-1. O time carioca assusta o líder do campeonato com Claudemir. Mas no segundo tempo, Luciano derruba Nilmar e o Corinthians chega ao empate com Teves, cobrando pênalti. Neste lance... 7 gols. Bruno de cabeça fez Ponte Preta 1-0. Marcão desviou o chute de Milton Duó e empatou 1-1. Bruno cruzou e Tico completou 2-1 Ponte. No segundo tempo, Petkovic cobrou falta e Marcão desviou de cabeça 2-2. Pet jogou a bola na área e Zé Carlos fez de cabeça, Fluminense 3-2 de virada. Thiago Matias cruzou e Tico marcou mais um. Novo empate, 3-3. Leandro recebeu e chutou no canto do goleiro Lauro. Final, Fluminense 4, Ponte Preta 3. No Palestra Itália, com portões fechados, Irineu fez o primeiro do Cruzeiro contra o Santos. Geilson cruzou e Basílio empatou, 1-1. Mas Diego rolou para Alexandro marcar o gol da vitória do Cruzeiro. Santos 1, Cruzeiro 2. Clássico paranaense. Na Arena da Baixada, Lima ajeitou para a Finazzi abrir o placar. Atlético Paranaense 1, Paraná 0. Finazzi tocou a bola, bateu em Flávio e sobrou para o próprio Finazzi ampliar. 2-0 Atlético. Borges cruzou, a bola desviou no montinho artilheiro e enganou o goleiro Thiago Cardoso. Atlético Paranaense 2, Paraná 1, final. No Mineirão, Marques cruzou para a cabeçada de Ramon. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 0. Juninho Paulista jogou na área e Washington empatou, 1-1. Marcinho cruzou e Washington mergulhou para virar o placar para o Palmeiras, 2-1. No contra-ataque, Juninho Paulista tocou e Correia fez um lindo gol, garantindo a vitória do Palmeiras, 3-1. No ABC Paulista, o São Caetano enfrentou o São Paulo. Bola cruzada na área e Neto fez contra. O único gol do jogo. São Caetano 0, São Paulo 1.
É pra ele, fintou, demorou, ainda renteria, jogou no Sobis. A bola é boa, ganhou o Sobis. Penalidade máxima marcada pelo árbitro. O torcedor pulando na arquibancada. Alex partiu. Gol! Ele mandou voltar. Houve uma invasão e ele está retornando a cobrança. O jogador chegou. Me parece que ele sinalizou a invasão. Invasão na área. Quando tocou na bola... Não, mas aí invasão do Paysandu. Agora, Alex bateu. Gol do Inter! Alex, na cobrança do pênalti. Aos 28 da etapa inicial. A comemoração... Olha o Caio, tá fazendo uma fila danada, hein? Tá fazendo uma bagunça. Olha a entortada. Rolou pro meio, o chute é gol. Gol do Coritiba. Ricardinho mandou pra rede. Faz a festa a torcida coxa branca. 1 para o Coritiba, 0 para o Flamengo. Olha uma chance no primeiro tempo aí no ataque. Renato recebeu pela esquerda, acompanhado pelo Anderson. Fez a finta, entrou na área e o árbitro deu pênalti. Pênalti a favor do Flamengo. Wilson Souza de Mendonça pensou alguns segundos e resolveu apontar ali para a marca de pênalti. Renato chutou, é gol. Gol! Cobrando pênalti com categoria, meia altura, bola de um lado, goleiro do outro. 1 para o Flamengo, 1 para o Coritiba. Falta no Josafá. Leonardo Moura, Souza, é expectativa. Leonardo Moura bateu, a bola desvia na barreira, vai sobrando no meio da área, vai entrando. O Flamengo passa à frente, faz a festa, a nação rubro-negra. Felipe Gabriel. O Morumbi, Cáceres de cabeça, fez Atlético Mineiro 1, São Paulo 0. Depois do escanteio, Roger empatou 1-1. O veterano Marques deixou o time mineiro mais uma vez em vantagem, com o Atlético 2-1. No segundo tempo, Rogério Ceni cobrou a falta e acertou o ângulo. Final, São Paulo 2, Atlético Mineiro também 2. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, Juliano abriu o placar para o time da casa. Juventude 1, Fortaleza 0. No segundo tempo, Túrcio aproveitou o rebote e ampliou. Juventude 2, Fortaleza 0, placar final. Em Campinas, Geilson fez Santos 1, Ponte Preta. A reação da Ponte começou com Isaías, que empatou o jogo, e terminou com Tico. Final, Ponte Preta 2, Santos 1. Bola na mão de Wendel, Kelly cobrou o pênalti e fez Cruzeiro 1, Corinthians 0. Nilmar invadiu a área e empatou 1-1. Mais uma bola na mão dentro da área. Kelly cobrou e marcou o segundo dele. Cruzeiro 2, Corinthians 1, final. Em Goiânia, Leandro driblou o zagueiro antes de fazer Fluminense 1, Goiás 0. Dodô de cabeça, empatou 1-1. Nos acréscimos, Petkovic fez o gol da vitória. Fluminense 2, Goiás 1. No Couto Pereira, Curitiba e Figueirense, Jackson pegou forte para fazer Curitiba 1-0.
Depois do cruzamento, Capixaba aumentou de cabeça. No segundo tempo, Reinaldo fez o terceiro do Coritiba. E Reinaldo sozinho na pequena área marcou de novo. Coritiba 4-0. O Figueirense diminuiu de pênalti com Bruno. Final, Coritiba 4, Figueirense 1. Em Cascavel, o Inter teve a chance de encostar no líder Corinthians, mas o Paraná saiu na frente com Sandro. Sandro cobrou falta e fez mais um, 2-0 Paraná. Bola na área e Fernandão subiu para marcar para o Inter. Depois do escanteio, Fernando Gaúcho fez o terceiro do Paraná, final 3-1. O Internacional, vice-líder, continua 6 pontos atrás do Corinthians. No Rio de Janeiro, Botafogo e São Caetano. Rui abriu o placar para o Botafogo logo no primeiro minuto. E foi só, Botafogo 1-0. O Vasco recebeu o Atlético Paranaense. Moraes chutou de canhota e fez Vasco 1-0. Moraes levantou na cabeça de Anderson, 2-0 Vasco. O Atlético descontou com a cabeçada de Lima, 2-1, placar final. Em São Paulo, o paraguaio Ramírez chutou e o goleiro Marcos aceitou. Flamengo 1-0 em cima do Palmeiras. O Flamengo ainda é o 19º, o primeiro da zona de rebaixamento. Em Belém, duelo de desesperados entre Paysandu e Brasiliense. Luiz Augusto pegou o rebote e fez Paysandu 1-0. Igor empatou para o Brasiliense. Aos 48 do segundo tempo, José Augusto fez o gol da vitória do Paysandu. O time passou o Brasiliense na classificação, mas os dois seguem perto da segundona. Série A, na capital paulista, Josué chutou, Rafael defendeu e Christian conseguiu concluir na segunda tentativa. São Paulo 1, Juventude 0. Júnior fez o lançamento para Mineiro marcar o segundo. Outro passe de Júnior e quem fez foi Roger. Didé diminuiu para o time gaúcho. São Paulo 3, Juventude 1. Na capital cearense, pênalti de Maldonado em Giba. Rinaldo cobrou, Fortaleza 1, Cruzeiro 0. Rinaldo conseguiu se livrar da marcação e depois foi derrubado por Arthur. O goleiro levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O reserva Gatti entrou para substituí-lo. Rinaldo bateu o pênalti e ampliou. Amaral tocou e Lúcio fez o terceiro do Fortaleza. E Adriano diminuiu. Fortaleza 3, Cruzeiro 1. No Pacaembu, o argentino Tevez foi o dono do jogo. Ele participou da jogada do primeiro gol, devolvendo a bola para Rosinei. Corinthians 1-0 logo aos 42 segundos. Parecia que o Santos iria reagir com Geilson. Mas o dia foi de Tevez e logo ele pôs o Corinthians de novo na frente. O segundo dele não demorou, 3-1. O terceiro gol de Tevez saiu na tabelinha com Nilmar, belo gol. Nilmar também deixou o dele, 5-1 Corinthians. Jô, que substituiu Tevez, cruzou para a cabeçada de Nilmar, 6-1. E Marcelo Matos ajudou o melhor ataque do campeonato a chegar a 80 gols em 37 jogos. Final, Corinthians 7, Santos 1. Internacional e Ponte Preta fizeram o jogo das cabeçadas em Porto Alegre. Primeiro no gol do colorado Vinícius. Edgley foi outro a usar a cabeça, 2-0. Galeano diminuiu para a Ponte, mas a partida ficou mesmo Inter 2, Ponte Preta 1. Contra o São Caetano, Moraes quis continuar afastando o Vasco da zona de rebaixamento. Mas o azulão jogando em casa tinha o mesmo objetivo, como provou o Márcio Richard. Só que Diego acabou decidindo em favor dos vascaínos, placar final 2-1 Vasco. Em Curitiba, Neguete do Paraná e Valdson do Paysandu se machucaram na dividida. Valdson teve a cabeça enfaixada e Neguete saiu do estádio de ambulância, mas passa bem. Passado o susto, Marcos fez 1-0 Paraná. E Borges definiu, Paraná 2, Paysandu 0. No clássico entre Flamengo e Botafogo, a defesa rubro-negra se atrapalhou. Júnior dividiu com o goleiro Diego e foi o primeiro gol do jogo. O juiz Salve Espíndola deu o gol para Alex Alves. No pênalti em Souza, o Flamengo empatou na cobrança de Renato.
Diego Souza chegou à linha de fundo e deu um chutão para o meio da área. A bola desviou em Rui, mas o gol ficou mesmo para Diego Souza. 2-1 Flamengo. Leonardo Moura puxou um contra-ataque no penúltimo minuto e garantiu a terceira vitória seguida do Flamengo. 3-1 sobre o Botafogo. O Atlético Paranaense não deu chances ao Palmeiras na Arena da Baixada. O atacante Lima marcou logo 2 gols. Denis Marques aumentou a conta. E Finazzi assinou a goleada. Final, Atlético Paranaense 4, Palmeiras 0. No Rio de Janeiro, Rodrigo Tiuí chutou, Edson Bastos defendeu e Tuta pegou o rebote. 1-0 Fluminense sobre o Figueirense. Júnior Alexandre acertou o ângulo, golaço. Final, Fluminense 2, Figueirense 0. O Atlético Mineiro segue na lanterna da competição e o sofrimento aumentou em Belo Horizonte. Primeiro com Kleber e depois com Rony, do Goiás. Cáceres ainda diminuiu aos 46 do segundo tempo, mas não evitou a 21ª derrota do Galo. Goiás 2-1. O gol de Marcelinho colocou o Brasiliense na frente do Coritiba em Taguatinga. E depois do pênalti em Caio, Maia empatou. 1-1, placar final. No jogo dos desesperados em Belém, o Atlético Mineiro derrotou o Paysandu. No primeiro gol, Zé Antônio chutou e o goleiro Alexandre Fávaro falhou feio. No segundo, de novo Zé Antônio. Atlético Mineiro 2, Paysandu 0. Depois da derrota para o Atlético Mineiro, a torcida do Paysandu se revoltou. Torcedores entraram em choque com a polícia militar. O Figueirense, que também corre contra o rebaixamento, enfrentou o Fortaleza e venceu com um golaço de Edmundo. O atacante deixou Irandir no chão e chutou bonito, 1-0. No Rio, Botafogo e Paraná, Ramon bateu falta com categoria, Botafogo 1-0. No fim do jogo, Rui cruzou e Juca garantiu a vitória, 2-0 sobre o Paraná. No clássico contra o Palmeiras, o São Paulo saiu na frente, Richarlison. O zagueiro Daniel de cabeça empatou. Marcinho Guerreiro passou e Juninho Paulista chutou forte, virada do Palmeiras, 2-1. Pela série... No Couto Pereira, Eduardo cruzou e Carlos Alberto fez o único gol da partida. Corinthians 1, Coritiba 0. No Moisés Lucarelli, Rissuti tocou para Evando, que chutou cruzado. Ponte Preta 1, Flamengo 0. Passe de Leonardo Moura para Ramírez. Ele fez a jogada e devolveu para Leonardo Moura empatar. 1-1. Cruzamento na área, Tico subiu para cabecear e a bola sobrou para Evando marcar mais um. Diego Souza soltou a bomba na cobrança da falta, empatando para o Flamengo. 2-2, placar final. No Serra Dourada, Lima, em posição legal, fez bela jogada e abriu o placar para o Atlético Paranaense contra o Goiás. Paulo Baier lançou Rony, que cruzou. Souza escorou de cabeça e Rodrigo Tabata empatou. 1-1. Lima deu bom passe para Ferreira, que driblou Arley e tocou para Finazzi deixar o Atlético de novo na frente. 2-1. Jadilson bateu escanteio e Júlio Santos empatou. 2-2. Romerito tocou para Rony. Ele chutou, Thiago Cardoso deu rebote e Paulo Baier virou o placar para o Goiás. Rony cruzou e Souza fechou o placar. Goiás 4, Atlético Paranaense 2. Pela Série B... No estádio Centenário, em Caxias do Sul, com portões fechados, Tuxo cobrou falta e Emilton abriu o placar. Juventude 1-0 em cima do São Caetano. Marcelinho tirou o zagueiro e chutou forte, 2-0. Paulo Miranda deixou Edilson na cara do gol, 2-1. Tuxo cruzou e Enilton fez mais um de cabeça. Juventude 3, São Caetano 1. No Mineirão, Alexandro fez o único gol do Cruzeiro em cima do Brasiliense. 1-0, placar final. Não desanima e continua vencendo, mas tem só 7,5% de chances de ser campeão, mesmo depois de passar pelo Santos, com 2 gols de Alex e 2 de Rafael Sobis. 4-0. O jogo foi disputado no estádio do São Caetano, com portões fechados, por causa da confusão na Vila Belmiro, no clássico entre Santos e Corinthians. E o Santos levou a segunda goleada seguida, 11 gols em 2 jogos.
O Fluminense estava invicto nos 7 jogos que fez no campo do Vasco este ano, mas perdeu quando enfrentou os donos da casa. O Vasco venceu com 2 gols de Romário. Com a derrota, as chances do Fluminense ser campeão caem para 0,3%. O Goiás... Diego Souza cobra falta e Ramírez desvia. Flamengo 1, Fortaleza 0. Agora Souza bate a falta direto. 2-0 Flamengo. Jogada pela esquerda. Diego Souza invade a área e chuta rasteiro. O goleiro dá o rebote e na sobra Ramírez faz Flamengo 3, Fortaleza 0. Em São Paulo, Marcinho faz o lançamento. Juninho Paulista domina, carrega e toca na saída do goleiro. Palmeiras 1, Juventude 0. André Cunha ergue para a área e o Washington marca de cabeça. Palmeiras 2-0. Tucho encobre a barreira e desconta para o Juventude 2-1. A zaga rebate mal e Marcinho acerta o canto. 3-1 Palmeiras. Josiel tabela com o Enilton e marca mais um para o time gaúcho. Palmeiras 3, Juventude 2. Em Goiânia, Jadilson manda para a área e Rony faz o primeiro de cabeça do Goiás contra o São Paulo. Num lance semelhante ao do primeiro gol, o Goiás faz 2-0 com o André Leone. Dodô recebe livre e com tranquilidade rola para Jardel ficar sozinho e fazer Goiás 3, São Paulo 0. Em Porto Alegre, nos acréscimos, Márcio Mossoró aproveita o rebote, se livra do zagueiro e faz 1-0 o Internacional contra o Brasiliense. Em Florianópolis, Carlos Alberto toca para dentro da área e Adriano completa. Figueirense 1, Vasco 0. Abedi desvia o cruzamento e Robson Luiz empata para o Vasco, 1-1. Cobrança de pênalti e Edmundo faz 2-1 para o Figueirense. De novo ele. Edmundo aproveita o cruzamento e amplia. Figueirense 3-1. De novo Edmundo, o terceiro dele e o quarto do Figueirense na partida. Bruninho, de fora da área, fecha a goleada. Figueirense 5, Vasco 1. Em São Caetano do Sul, Márcio Richards cobra falta e Betão desvia e marca contra. 1-0 São Caetano contra o Corinthians. O Corinthians segue líder, mas a vantagem para o Internacional, segundo colocado, diminui para 3 pontos. Em Belo Horizonte, Evandro marca com menos de 1 minuto de jogo. Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0. Maldonado cobra falta e Alexandro desvia de cabeça. 1-1. Lê arrisca da entrada da área e acerta. Cruzeiro 1, Atlético Paranaense 2. Em Curitiba, falta para o time da casa. O goleiro Lauro espalma na cabeça de Wagner. Curitiba 1, Ponte Preta 0. Caio manda para Alcimar, que toca na saída do goleiro. 2-0. Isaías ainda desconta. Coritiba 2, Ponte Preta 1. No Rio de Janeiro, Zé Antônio avança pela direita e bate cruzado. Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Chô toca de calcanhar e Zé Antônio chuta forte. A bola até fura a rede. Atlético Mineiro 2, Fluminense 0. Em Belém, Rafael Moura aproveita lançamento e manda no canto. Paysandu 1, Botafogo 0. Cruzamento na área e balão de cabeça acerta o ângulo. Paysandu 2, Botafogo 0. Pela Série A, Souza cabeceou e Fábio Santos fez São Paulo 1, Figueirense 0. Edmundo cruzou e Adriano aproveitou a falha de Alex para empatar. Christian ajeitou para Thiago. São Paulo 2-1. O zagueiro Kleber tirou Souza do lance e chutou no ângulo 2-2. Souza cruzou, Da Silva errou e Thiago marcou mais um, 3-2. Pereira e o goleiro Edson Bastos se atrapalharam e Thiago teve calma para marcar o terceiro gol dele no jogo. São Paulo 4, Figueirense 2. Em Caxias do Sul, Jadilson tocou para Rony. Goiás 1, Juventude 0. Lauro recebeu e driblou Romerito para empatar. Caico tocou para Josiel. Juventude de virada 2, Goiás 1. Em Taguatinga, Cássio cruzou para Igor marcar de cabeça. Brasiliense 1, Santos 0. Começamos com a vitória do Flamengo, que sai aos 47 do segundo tempo com Obina. 1-0 sobre o Paraná em Curitiba. 7º jogo sem derrota. Segundo o matemático Oswaldo de Souza, o Flamengo pode se considerar livre do rebaixamento. O risco agora é mínimo, apenas 0,05%. O Vasco goleia o Paysandu em casa. Diego marca primeiro. E Moraes, bonito, o segundo.
Os dois últimos são do quase quarentão Romário, vice-artilheiro do campeonato com 20 gols. 4-0 Vasco, livre da segunda divisão. O Paysandu está praticamente rebaixado, com risco de 99,7%. O Atlético Mineiro tem que vencer todas até o fim do campeonato para permanecer na Série A. Tão difícil quanto esta façanha é o gol de Rodrigo Dias, que só sai depois de muita insistência. 1-0 sobre o Coritiba e a terceira vitória seguida. Muitas preces e o Atlético tem 89% de risco de ser rebaixado. O Coritiba também corre perigo, 65%. Em Curitiba, a bola sobra para Triguinho, que coloca o São Caetano na frente. Mas tem virada dos donos da casa com Ferreira e Finazzi chegando antes do goleiro Silvio Luiz. Mas depois do pênalti em Triguinho, Márcio Richards deixa o placar igual. Atlético Paranaense 2, São Caetano com 16% de chances de cair, também 2. No Rio, Diego passa pelo goleiro Lopes e Alexandro fica à vontade para marcar o gol do Cruzeiro. Ramon também deixa Reinaldo na boa para empatar para o Botafogo. Nos acréscimos, o chute é de Ricardinho e Edu Dracena tenta tirar, mas faz contra. Botafogo 2, Cruzeiro 1. E respire fundo porque vem aí duas goleadas. Em Fortaleza, Alex Afonso faz 1-0 no Fluminense. E é ele quem chuta com a ajudinha de Juan, gol contra. E tem Alex Afonso de novo tocando de cabeça para Rinaldo imitar, 3-0. Igor pega de primeira e diminui. Tem mais Fortaleza e mais Alex Afonso, Fortaleza 4-1. Cruzamento igualzinho, só que o gol é de Lúcio, 5-1. A outra goleada em Campinas, onde Tico abre o placar para a Ponte Preta. Mas a Ponte para por aí. Daniel empata para o Palmeiras. Depois da arrancada de Marcinho, cruzamento e gol de Varley. Juninho Paulista marca o terceiro bonito. O 4-1 vem com o Washington. Isaías sofre pênalti. Ele mesmo bate e diminui. Mas o Palmeiras encerra com 2 belos gols de Baiano. E o Washington. Ufa, Palmeiras 6, Ponte Preta 2. A Ponte tem 5,5% de possibilidades de cair para a Série B. A careta é para assustar e a camisa para comemorar. O mesmo número, o mesmo nome, no calor do Domingo Paulista, tudo na mesma direção. O destino se chama Pacaembu, que quanto mais perto do jogo, mais tumultuado fica. Enquanto os torcedores do Internacional entram sem problemas no setor destinado a eles, uma pane nas catracas eletrônicas do portão principal provoca muita confusão entre a polícia militar e a torcida do Corinthians pouco antes do início do jogo. Do lado de dentro do estádio, haja dedo e unha para tanto nervosismo. O pequeno e ansioso corintiano só se acalma quando troca os dedos por um picolé. E não é mesmo um jogo fácil para qualquer idade, para qualquer torcida. Mas a partida segue e pelo silêncio desiludido da torcida vermelha, dá para imaginar o que aconteceu. E vamos ser campeão! Timão! Mas vem o segundo tempo e uma faixa na torcida do Inter resume a alma do jogo. Não tá morto de peleia, vamos ganhar isso aí, hein? Rafael Sobis empata o jogo. E a aflição do Corinthians só não é maior porque Márcio Rezende não dá pênalti de Fábio Costa em Tinga. Ele erra e piora o erro ao expulsar o jogador do Inter. Peço desculpas pelo erro que cometi. Eu vim preparado para fazer um jogo sem problema algum, no mais alto nível.
e o jogo assim o foi, tirando um lance. O empate mantém a mesma situação que existia antes do início do jogo. Corinthians líder, com 3 pontos a mais que o Internacional em segundo. A 2 rodadas do fim, o campeonato ainda não está decidido. E as duas torcidas têm o mesmo grito. A do Corinthians é esse. Campeão! E o do Inter é campeão! O primeiro choro é do Meia Cho, que sai machucado logo aos 4 minutos de jogo. O segundo é por causa do gol anulado de Renato, que estava impedido. O Atlético chora também o pênalti marcado em Wagner Diniz. Romário, em busca da artilharia, bate e Bruno defende. É muita pressão para o torcedor, que desmaia. O Atlético ainda chora um pênalti em Rubens Cardoso. E a torcida, de pé, vê o time cair. Todo o esforço atleticano termina em lágrimas. Pela primeira vez, o primeiro campeão brasileiro é rebaixado à 2ª divisão. Muita tristeza. Muita tristeza. É complicado, nós que temos aí mais de 10 anos de Atlético aí, ver o Atlético sempre na agora, hoje nessa situação. Nunca imaginava que o Atlético chegaria nessa situação. Essa torcida toda aí, essa torcida não merece estar na 2ª divisão, não. O Atlético deixa o estádio, a 1ª divisão, cercado de carinho. A torcida reforça o gesto e o coro. No ABC Paulista, o Coritiba marca o primeiro contra o São Caetano. Ricardinho faz 1-0. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Claudecir empata para o São Caetano. 1-1 no placar e as duas equipes seguem ameaçadas de rebaixamento. No Distrito Federal, Edmundo marca o primeiro do Figueirense contra o Brasiliense. Nos acréscimos, Carlos Alberto garante a vitória do time catarinense, que não cai mais para a 2ª divisão. Já o Brasiliense segue na lanterna e está rebaixado. Em Curitiba, Finazzi faz o primeiro do Atlético Paranaense contra o Paysandu. Wanderson derrubou Ferreira dentro da área. Pênalti. Alan Bahia bate com categoria. Denis Marques marca o terceiro do Atlético. Luiz Augusto chuta forte e diminui para o Paysandu. E Balão marca mais para o time paraense. Mas a reação para por aí e o Paysandu também está rebaixado. Com menos de 2 minutos, o Fluminense sai na frente do Juventude. Gol de Gabriel Santos. Caico empata na cobrança de falta. E Enilton garante a virada. Juventude 2, Fluminense 1. Depois de 6 jogos, o Santos volta a vencer. Geilson faz o primeiro gol sobre o Botafogo. Luiz Alberto faz ótima jogada e cruza para Rogério ampliar quase sem ângulo. No meio do jogo, um lance inusitado, o 4º árbitro Romildo Correia entra em campo e se despede do futebol, fazendo um protesto contra a CBF e a Federação Paulista. Rui ainda diminui nos acréscimos. Final, Santos garantido na Copa Sul-Americana 2, Botafogo 1. No jogo de 2 classificados para a Sul-Americana, o Paraná sai na frente com Beto. E Fernando Gaúcho faz o segundo. Paraná 2, Cruzeiro 0. Clodoaldo faz o gol da vitória do Fortaleza sobre o São Paulo. O time sobe para 11º e garante vaga na Sul-Americana se vencer o Botafogo na última rodada. A multidão chega apressada. Calma, gente. A festa ainda vai demorar. Antes é preciso aprender que nenhum campeão traz o troféu de casa. É preciso conquistá-lo no campo, onde o Corinthians entra acompanhado de um coral com 65 mil vozes. Talvez tenha sido por causa da semelhança de cores, porque num estádio preto e branco, a Ponte Preta pensa que a torcida está cantando para ela e sai na frente. É o corintiano Gustavo Neri quem manda para a rede. No gol de empate, ele mesmo prova que no futebol é sutil a diferença entre herói e vilão.
Quem poderia imaginar que o ídolo Carlitos Teves seria capaz de perder um pênalti? A alegria brota do pé mais improvável, pé de coelho. Nunca um nome combinou tão bem com um jogador talismã. É muito forte que você sente, você olha pra cima, vê a torcida pulando, então não tem nem o que explicar, sei lá o que eu senti na hora. E quando Carlos Alberto manda o sofrimento para bem longe, o Morumbi explode numa festa que não deveria acontecer. Chega a notícia do resultado do jogo em Porto Alegre. Com a vitória do Internacional, o Corinthians não pode festejar. A torcida fez a parte dela, os jogadores fizeram a parte deles. Só o destino não colaborou e tudo que o Corinthians conseguiu foi um pouquinho mais de sofrimento para a semana que vem. É assim mesmo, tem que ser no sofrimento, vai ser mais gostoso, né? E o importante é que fizemos a nossa parte aqui hoje. Um torcedor cheio de esperança. Não, 48 mil em um jogo decisivo. O Palmeiras atrás da vaga a Libertadores. O Internacional ainda sonhando com o título brasileiro. E os dois de olho nos resultados paralelos. Vibração sem gol? Pode. Afinal, era gol da Ponte Preta contra o Corinthians. Aí sim, legítima comemoração colorada. Cruzamento de Jorge Wagner. O árbitro Evandro Roman marca pênalti de Gamarra em Edinho. Jorge Wagner fez 1-0. Mais vibração sem gol. O técnico Emerson Leão reclamou tanto que acabou expulso. Nem viu o empate na cobrança de falta de Juninho. Segundo tempo morno aqui e o torcedor imaginando como está lá. O Palmeiras até satisfeito. Era beneficiado pela vitória do Juventude sobre o Fluminense. O Internacional tenso. O Corinthians vencia e nada de gol no Beira-Rio. Até os 42 minutos. Tabela de Fernandão, Mossoró e gol do colombiano Renteria. Uma hora as coisas têm que acontecer pro nosso lado. Tudo ao contrário não dá. A festa corintiana está adiada. Já a dos colorados... Colorido de esperança. O lado vermelho sonhando com o título, o verde com a permanência na primeira divisão. Ingredientes para deixar a partida tensa. E a emoção aumentou logo no comecinho de jogo. 2 minutos e meio, Helder Granja faz pênalti em Ricardinho. Alcimar faz 1-0. Resultado que diminuía as chances do Internacional. O time gaúcho foi para cima, mas sofreu com os contra-ataques. No fim, o placar foi mesmo 1-0. Vitória que não evitou as lágrimas da torcida paranaense. O Coritiba acabou rebaixado, já que São Caetano e Ponte Preta venceram na rodada. O espetáculo de camarote. Mesmo com o estádio lotado, faltava pelo menos um palmeirense. Suspenso pelo tribunal, Leão nem foi ao estádio para evitar problemas, mas deu um jeitinho e ficou no prédio ao lado, falando pelo rádio com o auxiliar Pedro Santilli, ele sim na beira do gramado. A vantagem de poder empatar para ir à Libertadores fez o Fluminense começar a partida com cautela. O Palmeiras tentou de longe. Numa disputa cheia de personagens, o primeiro destaque foi Petkovic. Na segunda jogada que fez no ataque, Marcos defendeu e Tuta marcou no rebote. O Palmeiras tentou dar o troco, Juninho bateu a falta na trave. No segundo tempo, o Dioino entrou no time e foi logo colocando a bola na trave. Do outro lado, Petkovic seguia como a referência do tricolor. Nesta, ele quase superou o goleiro Marcos, que acabou se superando, fez o que não está acostumado. Com os pés, começou a jogada que passou por Dioino. Com o corta-luz de Marcinho, até chegar no gol de Washington. E de novo o goleiro brilhou, salvando nos pés de Tuta. E quando parecia que Marcos estava soberano, Arouca surgiu com um chute daqueles inesquecíveis. Pronto, faltava pouco para o Fluminense, era só segurar. Foi o que Petkovic tentou, mas com a mão não vale. Pior, na cobrança de Juninho, foi o próprio Pet que acabou desviando.
Na base do abafa, o Palmeiras foi todo para cima. Na cobrança com cara de cruzamento, ninguém toca na bola, nem o goleiro Kleber. E Correa corre para comemorar o gol da classificação do Palmeiras para a Libertadores. Na capital paulista, Lugano fez São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Lugano também foi o autor do segundo gol tricolor. Falta para o São Paulo. O goleiro Rogério Ceni cobrou e marcou o terceiro. No segundo tempo, o golzinho de honra dos visitantes com Ferreira. Final, São Paulo 3, Atlético Paranaense 1. Em Caxias do Sul, Juliano abriu o placar para o Juventude contra o já rebaixado Atlético Mineiro. No segundo tempo, Vinícius marcou para o time de Minas. Com uma boa cobrança de falta, Euler virou o jogo. O próprio Euler pegou a sobra e garantiu a vitória. Atlético Mineiro 3, Juventude 1. Em Florianópolis, Alexandre pegou o rebote e botou o Figueirense na frente do Santos. Depois de uma saída de bola errada, Henrique fez um belo gol. Figueirense 2-0. O Santos diminuiu com Luiz Alberto pegando um rebote. Cobrança de falta de Márcio Martins, desvio de Alexandre e terceiro gol dos anfitriões. Final, Figueirense 3, Santos 1. Em Campinas, Evando, com categoria, abriu o placar para a Ponte Preta, em cima do já rebaixado Brasiliense. Elson chutou, o goleiro França rebateu e Isaías, que tinha acabado de entrar, aumentou. No segundo tempo, Preto derrubou Joãozinho na área. Marcelinho bateu o pênalti e diminuiu para o Brasiliense. A reação parou por aí. Rissuti fez um belo gol e fechou o placar. Ponte Preta garantida na Série A 3, Brasiliense 1. Em Belém, Leonardo Moura fez 1-0 para o Flamengo sobre o rebaixado Paysandu. O time empatou com o Rodrigo. No segundo tempo, Renato voltou a botar o rubro-negro em vantagem. De novo, Renato, Flamengo 3-1. Quem também marcou pela segunda vez no jogo foi Leonardo Moura. Era o fim da goleada. Flamengo 4, Paysandu 1. Em Belo Horizonte, Zé Luiz cabeceou para trás e surpreendeu o goleiro Fábio. São Caetano 1-0 no Cruzeiro. No segundo tempo, Jean driblou Fábio e aumentou. Claudecir se livrou dos adversários e marcou o terceiro do Azulão Paulista. O golzinho de honra dos donos da casa foi de Alexandro. E ficou assim, São Caetano garantido na Série A 3, Cruzeiro 1. No Rio, passe de Romário para Abedi no primeiro gol do Vasco em cima do Paraná. João Paulo derrubou Abedi na área, pênalti. Romário cobrou e ampliou. No segundo tempo, Parral driblou Wagner Diniz e diminuiu para o time de Curitiba. Marco Brito foi derrubado na área por Neto. Romário bateu o pênalti, Flávio defendeu. O baixinho pegou o rebote e marcou. Mas o árbitro mandou repetir a cobrança. Na nova tentativa, Romário fez o 22º gol dele. Se isolou na artilharia do Brasileirão e garantiu a vitória do Vasco sobre o Paraná, 3-1. Também no Rio, Caio fez 1-0 para o Botafogo contra o Fortaleza. No segundo tempo, Reinaldo fechou o placar. Botafogo 2, Fortaleza 0. Coroado rei no país do futebol. Este é só o primeiro fato impressionante nesta decisão de campeonato, diferente das outras que o Brasil já viu. A casa é do Goiás, mas é o visitante quem entra e fica à vontade. Metade do estádio é ocupada pela torcida do Corinthians. Graças a Deus eles vieram para nos ajudar. E a gente tá sentindo em casa aí com essa torcida maravilhosa. Quando a bola rola, o Corinthians já é quase campeão. Sorte da multidão alvinegra, porque se dependesse de Arley, o título iria parar em outras mãos. E se Tevez não desiste nunca, o goleiro do Goiás aparece sempre. O título parece questão de tempo, mas para todo corintiano, esperar é sofrer. Gol do Goiás, Paulo Baier. O troféu ainda é do Corinthians,
Mas todos esperam que o time mostre, afinal, por que merece ser campeão. Por isso, Carlitos Tevez, o futebol brasileiro, dá o brilho final ao talento do argentino. Pelo segundo jogo seguido, o pé de coelho é que vira o placar. Não pode ser apenas sorte, é talento também. Festa demais para quem sempre sofre até o fim. O juiz não vê impedimento e Souza empata. Um gol quase ignorado por quem já festeja. Mas de novo não. Romerito faz 3-2 e por 1 minuto parece que o campeão é o Goiás. 90 minutos que resumem a história do Corinthians no campeonato. Angústia e sofrimento até a torcida ganhar o direito de soltar o grito, que demorou para sair. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É tetra. Chora quem quiser. Campeão! A taça oficial não vem hoje, mas é tão grande a alegria do Tetra que, num instante, a torcida encontra o seu troféu.